Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso! Onde? Até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. Sei que estão mexendo. O pessoal tá querendo aí derrubar você, viu, Emílio? Achando também. Fala, Manteiga. Tudo bem, como é que você tá? Enquanto a gente Ótima. tá bonita, Obrigada. Hoje fazendo eu vou lá no tratamento. seu show. Vai lá no Teatro Morumbi às 21. Você tá fazendo tratamento estético para o bumbum? Eu vou ficar bunduda agora. Bem, chama alguém da manutenção lá pra mim, por gentileza, que deu um bizil aqui. Não sei porque que mexe todo dia aqui nesta merda. Muito bem, queridos. Alô, meus amigos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Bem, amigos da Rede Rambo de Comunicações. Vocês ouviram aí, né? Vocês ouviram aí como é que é o negócio? Ó a professora Helena. A professora Helena tá Professora terrível. Helena tá Camiseta de vó. impossível agora, professora Helena. Fala, professora, dá um oi aí pros ouvintes. Como é que tá o boi lá em Goiânia? Foi bumbá. Lá em Cuiabá, lá? Robert, Tá comendo pau. É? Bem. tá comendo pau. Cuiabá. Cuiabá, lá. Cuiabá, Goiás. Campo Grande. Ah, não sei, Goiás? Goiânia. Namoro triste, Goiânia. fiquei sabendo. Ela vai Goiânia. casar. Nosso Não é, Goiás, não nosso tá. Ela Goiás. falou que vai casar. Ela falou que tá Não mal. vai casar nada. Vai Não casar vai? nada. Ela não Ela comparece. foi, ó. Um dia eu vou. Vai casar Ela falou que vai nada. casar com ele. Muito bem, queridos. Hoje é 31 de outubro, hoje é Halloween. Os mais nacionalistas podem substituir pelo Dia do Saci. Eu vou falar aqui que lá fora tem o Drácula, o Frankenstein e aqui é o Saci. A gente que tem medo do Saci e nós temos mais... Você tem mais medo ou mais pena do Saci porque ele é perneta? Saci pererê? Eu quero saber Não, se não. você sente mais Saci medo cururu. do Saci. Pena. Você tem pena do Saci. Não tenho Porque ele só tem uma medo. perna. É, Certo? certo. E a curupira? O que a curupira tem? Sei lá. Tá vendo? Você nem Tristeza. sabe. Agora não sabe nem o folclore brasileiro. não sabe. Tem um Não nível de manja. escolaridade ridículo aqui. Qual é o curupira? Não tenho a Puru. menor ideia. O que ele tem? Curupira, sei. tá vendo? É. Não sabe? Ela... Curupira. Muito bem. Hoje é aniversário do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, para Olha, dar aquele parabéns aí. toque Parabéns, Carlinhos. mais sofisticado ao programa. Erudito. Uma poesia de Carlos Drummond, Marina Manteiga. Também não sei. Falando em Halloween, ontem teve a festa de Halloween da Anitta. Nossa. Estava fantasiada de Elvira. E para comentar a fantasia, nosso carnavalesco Milton Dunha, que tem essa informação. É isso, Dunha. Eu vi a Anitta, é o cara da Globo. maravilhosa. É o cara da Globo. Sensacional. Ela estava maravilhosa de Elvira, uma fantasia incrível, bafônica. Olha, e teve bafão. Teve bafão porque ela pintou o cachorrinho, a Luísa Mel chorou. Uma tristeza. Se tem que ter alguma coisa, se ela vai dar alguma pintada, que seja em mim. Muito bem. E parece, meu querido, que brigaram até com a Luísa Mel. A Luísa Mel também estava na festa. Amanhã teremos a presença do Luísa Mel. É, a Luísa Mel tava. Segundo o nosso Eu vi querido ela. Fofoquito. E o marido de Triste. Coringa. Fofoquito quer vir aqui. Vamos pra... Fofoquito é o verdade. fofoquito do fofocalizando. Não, foi mandado embora também. Demitida. Foi demitido? Foi demitida. Foi demitida? Corte de despesa, estão cortando todos os gordos. Fofoquito foi embora, Leo a Lobo. mama foi embora. Preconceito isso daí. É a gordofobia, tá ok? É, foi. Muito bem. Então, a Luísa Mel estava lá. E teve um episódio com o nosso querido Frota e o Dudu Bolsonaro, Porra. Demais. que foi a CPMI das fake news. Cabide, por favor, esse vídeo que todo mundo já viu, mas a gente passa aqui, porque afinal de contas, precisamos encher o bloco. Vai lá, Cabidinho. Vai, corno.
Eu vou começar assim. Sombra. Você vai ver. Errado. Pai sombra! Olha lá. Eu não queria dizer, mas Tá chorando que o... no Morning Show ele não Lá é demora. rápido. Ele O não Edgar demora. pisca e entra o VT. No Morning Show, Morning show é bem rápido. Parabéns, irmão. tá aqui no roteiro. Bonitão. Vai reclamar hoje? Eu coloquei Não no postando roteiro foto hoje no aí. Insta. Bom, não tem o Cheguei vídeo, Dani. 7 da manhã, escrevi Vamos em o roteiro. frente. 7 Não horas tem da manhã. vídeo, não tem problema nenhum. Todo mundo já viu o Frota lá, que mostrou o tweet do Olavo, Você gosta, que não né? era do Olavo. Gosto demais. E eu Aí, quero ó. saber o seguinte. Entrou. Tem a foto. Professor Olavo, Pelo menos tem a foto dessa desgraça aí, ó. eu quero saber o seguinte. O que aconteceu, professor? É o seguinte, esse desgraçado esse Alexandre Fruta, ele fez o seguinte, ele foi na CPMI da fake news e apresentou aí, como a boa audiência pode ver no YouTube do rádio, ele tá postando alguma coisa minha, seria minha, mas é fake, porra, ou seja, ele tá na CPI da fake news apresentando uma fake, porra, ainda minha, porque esse pessoal tá louco pra que eu vá pra essa porra da fake news, só que eu não vou. Aí o idiota vai lá e coloca uma fake news, mostrando a fake news minha. Quer dizer, esse tweet não é mentiroso. não é é um tweet, é aqueles tweets que tem. Que É um turma fake, inventa. é um fake meu. Não, sou então, eu. é tweet de piada. É. Exatamente. E ele tá mostrando como se fosse real. como Mas se é uma fosse real. besta quadrada. E o Dudu apavorou ele. Entendi. Eu Sim. gosto de TV Marisol. Marisol maravilhoso. Marisol, o Eles melhor. gostam de mim, maravilhoso. graças a Deus. Melhor, que é falso, né? É tudo zoeira. É muito eu bom. gosto de TV Marisol. Um Obrigado, abraço, TV Cabide. Marisol. Traz aí o TV Marisol, Paulinho. Traz. Da onde são esses malucos? Eu acho que é do Nordeste. Marisol. Já falou com eles? Maravilhoso esse óculos, Paulinho. Muito bem. Então, nós tivemos aí a fake news. Eu quero saber o seguinte, do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro está mais calmo. O nosso querido Ali Câmel deu uma barrigada na Globo. Com uma coisa. Você devia falar com o Câmel, você que trabalhou com ele. Trocar uma ideia. Vamos trazer o Ali Câmel aqui. Vamos. Será que ele Putz, vem? maravilhoso. Ele escreveu uma carta pra O gente. Ali Câmel escreveu Vamos uma carta. pedir pra ele. Deu uma Ali. barrigada lá. Vamos botar ele e o Carluxo aqui. Não precisa Não. trazer o Não Carluxo. pode. Carluxo também tá convidado, Paulinho? Vem o Carluxo? Carluxo semana que vem. Vamos pôr no lugar do Caio Coppola, o Carluxo. Maravilhoso. Morning Show. Carluxo e Fefita. Pelo amor de Deus, pelo amor de Não Deus. fala. Desculpa, me empolguei. Eu me empolguei. Não fala. Não vou falar. Sei Não que fala. pode. Eu já desinscrevi. Do canal. Eu não ouço mais. Eu ponho Band News. Meu rádio. Agora, Escuta o 10 da cara. manhã ele Muito entra obrigado, Band Emílio. News. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. claro. Então, presidente, eu quero saber o seguinte. Você tá mais calmo. Tentaram te dar uma queimada. Estava na E minha- você mandou aquela sua live. Prezado Emílio. Me pareceu muito sincero em tudo que Exaltado. você falou. Pelo menos até o que eu vi. Aquela live de madrugada foi lá no... Nervoso. Oi. Eu estava em Riad, Isso. no meu Twitter, no meu trono, sentado, finalmente dando aquela evacuada da madrugada. Foi evacuando? Exatamente. Estava lá devorando um quibe com falafel rumos, só que eu tive que botar dessa vez um pouquinho de leite moça junto com 3 comprimidos de Rivotril e Lexotan para dar uma aliviada ali. Mas acima de tudo, afinal de contas, eu tô muito mais calmo. Isso que importa. Porque ficou provado que essa imprensa canalha, nojenta, porca que eles são, patrocinando essa patifaria diariamente, só queriam me ferrar. Mas eu confesso que fiquei aliviado também. Não por conta do crime que todo mundo sabe que eu estava em Brasília no dia, afinal de contas isso foi provado de forma definitiva, mas ficar sabendo dessa história que tinha um cara atendendo o telefone na minha casa, eu tava cabreiro, eu tava encucado com isso, entendeu? Mas ficar com fama de miliciano até vai, mas ficar com fama de corno, aí a história Aí é é outra, tá ok? complicado, né, Aí a presidente? história é outra, O senhor tá ok? continua ridículo, o senhor é extremista, o senhor não Começou, merece estar no começou. lugar. Não, o senhor não merece, o senhor e o Lula são extremos, um precisa do outro pra Você- sobreviver. Valeu. É isso que vocês precisam. E não vai acontecer, o Lula vai sair e o senhor tá torcendo pra que ele saia. É isso que o senhor quer. E tu precisa desse microfone de quinta categoria teu aí pra ter alguma projeção E hoje em o senhor dia, não, viu tem, lá? o senhor não pode me ofender, você não Olha tem o direito. esquecimento aí. Eu vou sair e vou engolir todo mundo, é isso que Aí, ó, é isso importa. que você quer, os Esquecimento dois aí. extremos, vão ficar livres. Pode vir quente que eu tô fervendo, tá ok? Ô, calma, professor Vila. Professor Vila teve um piripaque outro dia. Vai ter o... Tá muito é nervoso, inacreditável ficar dando notícia nesse Professor, precisamos tomar um vinho aí. Vamos marcar um dia. calma. Eu, você e Zé Pereira. Claro. Tomar um vinho aí e ficar bebaço. país. Vamos lá. Né? Zé Vamos dar uma Pereira. relaxada. Vamos lá. O mundo Jogar tá o muito jogo negativo. jogar o jogo da vida. Me mandaram. Olha. O mundo Jogar tá muito... Uno. Ah, eu recebi cartas. Tô recebendo várias é? cartas. É.
cartas porque vai- elogiosas. Mas vai isso ficar fica daqui a pouquinho. Vamos falar aqui com o Samidana, que ontem esteve em Curitiba, num daqueles eventos espetaculares. Lindo Um daqueles cachê. eventos maravilhosos. Fala, Paulinha. Desculpa, Que não. vinhos. Levou o vinho Levou dela o vinho embora. dela embora. Não, o vinho é pra mim, querido. Não, um só tinha. Ah, só tinha um. Bom, mas não Delari, interessa. Interessa. Sami, eu queria falar com você agora. Não me atrapalha não, filhinha. Fica na sua, traz bons convidados, que hoje a turma tá brava. A turma da esquerda, Acho melhor seguir o a roteiro. turma da esquerda tá falando, porra, você vai nesse programa tóxico, você vai aguentar aquela mesa, aquela bancada. tava reclamando Peraí, que eu só calma, trazia calma. gente. Eu estou aqui para agradar os meus ouvintes. Então é pra A trazer quem gente eu só de devo tudo. direita. A quem eu devo tudo. Você não falou que aqui é uma tribuna aberta? Tribuna aberta. Então, Porém, o que está acontecendo agora? quê? Se você traz um cara do direita, pra sei lá, não sei o quê, Eduardo. aí é passapano. Exato. Aí a gente é uns É. puta Zé passapano. Sim. Se traz o cara da esquerda, o cara da direita fala assim, são uns porcaria. É. Porque vai o cara da Por que que esquerda. você E vai dar os caras palanque da pra esse esquerda, cara? e o cara da esquerda fala, porra, mas como é que você vai... Tá pegando pilinha, Vamos Emílio? agradar, porra. A gente... Paraná. Acho que Emílio tá pegando Você pilinha. manda e eu obedeço. É. Então é só você falar o que você quer que eu trago. Você Aqui falou tem que queria- ser quem traz a verdade. É só isso que a gente quer. Henrique Você tá Cristo. pegando pilha. É isso aí. Tô pegando pilha nada. É melhor pilha seguir o nada. roteiro que eu escrevi 7 da manhã. Muito bem. Então eu vou voltar aqui ao nosso Samidana, que é o homem sério desse programa. É o homem que sabe tudo. Ontem ele não estava presente nesse programa porque ele estava ganhando 100 mil reais numa Óbvio. palestra. Chupa. Evidentemente, Exatamente. teve que se Morgadão. ausentar. É. Mas vamos aproveitar que isso que ele faz aqui hoje custa muito dinheiro pra gente e ele está dando novas perspectivas de como a gente colocar a nossa grana, que é muito importante, que é o mais importante. Vamos falar sobre o efeito cobra. Você sabe o que é? Eu não tenho a menor Você ideia. sabe o que é, gordão? Efeito cobra? Eu não sei. tenho a Quem menor sabe? ideia. Eu acho que sei. eu tenho a sensação que o Fefito deve saber bem do que se Eu trata. sei. Não faz brincadeira. Faz brincadeira. Posso sim. Tá vendo? Mas Homofobia. assim, O senhor é homofóbico. É esse tipo de esquerdismo infantil que nós temos que bater de frente, O amigo. senhor é Pera lá homofóbico. um pouquinho. Dia 4. Segunda-feira, repare bem. Dia 4, segunda-feira. Pode Efeito falar, cobra. Samuel. O O que efeito acontece? cobra. Primeiro, uma reclamação. A gente está chamando para as pessoas colocarem no Twitter as perguntas dos ouvintes, dos espectadores. Aí eu perguntei, tem perguntas? Aí Dona Marina Manteiga, Ah, eu tô brincando, ela falou, Sammy. mandem para mim, não mandem Não, para eu o falei, Tá que mandem. malandra. Eu falei, Malandra. mandem para mim. Aí eu coloquei no final, brincadeirinha. Falso. Roubando conteúdo. Falciane nada. É O cara se esforça, acorda às 6 da Mas manhã. tudo bem. Aí o que é o efeito cobra, Emília? Você vai gostar disso. O efeito tem um nome porque é histórico. Índia foi colônia de que país, Marina? Não sei. Puta, você não sabe Não, nada. não Mas sei você não nada. sabe nada. Da Grã-Bretanha, É. porra. Da Grã-Bretanha. Porra, olha o Nada. Atlas, porra. Peraí, Vamos vamos lá. voltar, continua. Índia era colônia da Inglaterra e tinha cobras, bicho cobras nas ruas. Sim, muitas cobras. Muitas cobras. Aí o governo, principalmente de esquerda, que é do Ciro, do Randolph, falou assim, vamos resolver o problema. Eu vou dar uma grana Sim. para as pessoas matarem as cobras e aí o problema Tá acabado. resolveu. O que aconteceu? A Índia é pobre hoje, na época era muito mais pobre. Os caras mataram as cobras. Mas chegou uma hora, Emílio, que acabaram as cobras. Aí o que os caras fizeram? Resolveram criar cobras em cativeiro. Porque você acha que só o brasileiro é criativo? Não é, o indiano também. Foi lá, começou a criar cobras. Aí o governo falou, tá achando o quê? Aqui é Corinthians. O cara falou, aqui é Corinthians, mano. Aí o governo cancelou o programa. Quando cancelou o programa, Tinha cobra. o que as pessoas fizeram? Jogaram as cobras de volta. Então, Olha a gastou cobra. dinheiro. Não adiantou porra nenhuma. Nada disso. Aí você fala, aí o que tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver. Por exemplo, sistema de saúde. Sistema de saúde, uma determinada ocasião, o Serra foi ministro Patel. da saúde. Olha. O Serra foi ministro. Aí ele falou assim, coitado das pessoas que têm doenças pré-existentes, dos velhinhos, vamos mexer no sistema de saúde. E aí a população foi muito solidária. Afinal, quem não gosta da causa de ajudar Claro, idosos? claro. Mas aí os planos fizeram as contas, falaram, não vale a pena mais
fazer seguro de saúde, porque aí você não pode aumentar preço, porque seguro de saúde é regulado, e esses caras vão dar prejuízo. O que aconteceu na prática? Tenta fazer seguro de saúde pessoa física, quase não existe, porque ninguém quer sofrer essas regras. Então você acha que vai resolver o país numa canetada e só ferra a população. Por isso que quando vem com canetada, o nome econômico pra isso é efeito cobra. Entendeu, Marina? Entendi. Muito bem explicado. Uma salva de palmas. Didático de Harvard pro mundo. Por isso que eu vou continuar cobrando 100 mil e depois dessa explicação aumentarei para 150 mil o cachê. É isso aí, vai Sam. com o Zuckerman Vai do me dar um jeito. pouquinho desse cachê. Muito bem. Meu querido Zuzu. Tudo bem? Seu momento. Seu momento, Brilha. Zuzu. Brilha, Tudo menino. bem? Vou brilhar aqui. Quinta-feira. A temperatura tá muito agradável. Vou trazer a temperatura 31 graus na cidade de São Paulo. E eu tenho algo maravilhoso. Isso aqui, graças à nossa audiência, esse quadro que alguns falaram tá confuso, eu acredito que sim, eu vou deixar ele muito didático. Pois não. Jornalismo do Twitter. Olha o que a gente descobriu. Você lembra do Japa da Federal? Claro. Então, Cabide, por favor, se você me ajudar aqui. Olha aqui. Ele que prendia todo mundo na Lava Jato, então ele virou coach. Junto com o Sam, ele também tá fazendo palestras. Eu ainda não vi a dele, deve Concorrente. Ele agora você pode, ele que era escritor, né? O Newton Wish, o japonês da Federal. Segundo, agora eu vou ler a bela piada do pai. Ele falou assim: não sei se é uma boa ele ser coach, porque coach sempre manda você ser mais criativo, se soltar mais. Então não vai funcionar. Não fez a entrega direita da piada. A piada não foi boa. Não foi, mas é do pai. Então, assim, o Japa da Federal, ele tá dando palestra e a gente quer saber quanto custa a palestra do japonês da Federal, certo? Aí coloque no Varanda Gourmet que ele vai roubar a pauta e vai fazer no site dele, ele e o Meirelles, no YouTube. A gente já tá lá. Na verdade, eu trouxe de lá pra cá. Bom, a próxima treta No aqui... Instagram também. Toda noite. Eu roubo as malandrinho. Devia trazer suas próprias piadas. Cortou o cabelo pra ir pro teatro hoje, ó lá. Ontem à noite eu tava lá. Pra contratar o Japa da Federal, 20 mil reais. Tá aqui. Uma outra treta, Emílio, que tá um escândalo, o maior bafafá, é Carluxo and Felipe Neto. Não sei se vocês acompanharam essa treta. Então, uma treta gigante. Aqui tá o tweet, né, dos dois brigando de uma forma horrorosa. E o Felipe Neto deu uma... Eles bateram tanta boca que ele, no final, ele falou, cara, eu vou arregar. Porque a treta com o Carluxo, um ficou xingando o outro, xingou a mãe, ameaçou a família. E aí o Felipe Neto falou, cara... Não quero mais entrar nesta briga, que essa briga, quem lembra do Felipe Neto, que falava muito do Fiuk, né, do Restart, as tretas naquela época, pelo menos, eram menos infantis. É isso. Afinou. A hashtag de hoje, que eu já faço a própria deixa pra mim, porque eu não vou esperar você mesmo ler o texto, é uma hashtag que eu vou pedir agora o apelo da nossa audiência. A gente tem uma pessoa muito querida, um amigo pessoal, um cara que fala muito bonito aqui na Rádio Jovem Pan, que é o querido Coppola. Infelizmente, a gente não sabe se fritaram o Coppola. A gente não sabe se o Coppola não aguentou a pressão ou se ele quer um salário mais alto. Salário mais alto. Pelos bastidores, o Morgado me falou que ele quer... Né? Deixa eu falar pra você. O ser humano, se você deixar pro ser humano decidir, ele quer tudo. Não tem como ter tudo. Ele quer aumento mesmo. Não, ele quer tudo. Na Torá tá escrito, né, Emílio? O que está escrito na Torá? Torá, você abre a Torá. Abre lá. Você abre a Torá, primeira página da Torá. Olha só. Primeira página da Torá tá escrito: tudo não terás. Aí começa a vida. Minha mãe, Dona Olinda, em Eldorado. Sim, mas assim que se valoriza com uma proposta. Mas eu queria muito que o Caio ficasse, eu tenho certeza que a audiência também, inclusive nesse programa. Então, por favor... Eu acho que nem... Não, eu peço o apelo. Eu acho que nem... Apelo do Twitter. Nem o povo pedindo... Eu acho que já é o STF. Já era. Posso falar? Só com o STF. Nem STF. Você vai ficar surpreso porque o Caio é querido aqui na Rádio Jovem Pan. Então a hashtag é Fica Caio. Você que tá no Twitter, entra agora com essa hashtag. Quem sabe esse apelo balança o coração do menino Kaká. Acho que não. Só um zero a mais aí. A Manteiga, né, que ela pesquisa muito a vida dos outros, né, que ela é muito cagueta, ela mandou até um Instagram da própria namorada do Caio, da vida pessoal. Não é, e ela já okay. fez uma despedida. Não é isso, Manteiga? É, ela Mas, fez enfim. uma despedida, ela deu parabéns pro Caio. Vocês sabem muito bem o que aconteceu nos bastidores, a gente sabe muito bem como é que foi o negócio. Ah, tem clima? Se vocês quiserem fazer brincadeirinhas, vocês façam. Ah, falou o santo, né? Você é um santo.
Baita Pensando. resposta. Então conta aí. Então fala aí. Então Fala aí. Frei Damião. Fala. Fala, você não é amigona dos ouvintes? Fala. Então fala. Fala o que aconteceu. Agora fala. Agora você não tem peito pra falar. Tem Quer que bunda. eu olhe? Bunda eu vou ter. Vai lá. Bunda eu vou Vai lá. ter daqui um mês, tá? Fala aí, ô Mara Maravilha. Vai lá. Fala aí. Vai Sem pôr a minha silicone? filha. Fala, Tá Angela fazendo- Bismarck, o que Você aconteceu. tá fazendo igual a Globo fez. Angela Bismarck. Ela tá fazendo igual a Globo fez com o Bolsonaro. Exatamente. Olha lá. Pondo a pilha Criando a errada. narrativa. O porteiro vai contar. Põe Cadê a o pilha porteiro? errada. Vai lá, Cadê? fala. Põe pilha Você quer que eu errada. conte tudo? Tudo? Conta tudo, O que então. aconteceu? Conta aí, Por então, quê? tudo. É pra contar tudo ou pra tomar bronca? Não, é pra contar a verdade. Conta É pra tudo. contar Conta a aí. verdade. É. Bom, Em rede nacional. Em Quero, rede nacional. quero ver se você tem peito. Tira a camisa. Não, depois Vai você lá, vai brigar não tem. comigo? Tira a camisa Ela, aí. regona. Não, depois Não, você calma vai aí. falar, Marina. Vem o isqueirinho e depois sai correndo. não. Vai falar Vem. também? Não se O cara fala. gosta de- Hoje em dia tá tudo assim, ameaçazinha. Ou fala, É ou não ameaça. fala. É isqueirinho. É, só Acende o pavio e vai A embora. verdade Não, é- fala ou Quando você fala de uma Apertando forma a como campainha e se sai você- correndo. É só bravata, Pô, gente, mas só é- bravata. Só gravata, é só gravata. É isso aí. Isso aí. Mas vai ficar em boca pra trending fora. topic 2024, André Marinho, prefeito do Rio. Pode Quer valer anotar. quanto? Quer Pode valer anotar. Não, eu quanto? acredito em Pode você. anotar. O Nem Belo deu a do mão. Rio. Arregou. Chega de briga, eu tô cansado desse clima. Ah, nada, eu você tô adora uma briga. cansado desse clima dessa emissora. Tô cansado. Qualquer dia eu venho aqui e leio a carta. Auto-homenagem. Auto-homenagem. Eu vou fazer a minha carta. Eu, Emílio, com 40 anos de Jovem Pan. Deixa eu falar sério. Temos aqui uma Robert que faz um trabalho fantástico, Show de bola. maravilhoso, que é a nossa Roberts aqui, que Crochê. é amiga... Que é... Faz crochê pra fora. Trabalho incrível, já comprei uma blusa dela. É, faz mesmo. Faz? 4 horas pra fazer a blusa dele. 4 horas por dia, durante uma semana. O cobertor, É que eu fui aguardando Ficou até você top, achar no ele. mo- ficou top. Ele ficou com a barriga de fora. É aquele negócio pra cortar o cabelo. Eu vi que você tá, eu vi que você tá procurando Ele tá roteiro. procurando, na Aí eu verdade, o quis- nome da eu quis Robert, dar porque uma- ele tá completamente A querida perdido. Robert, Agora, dá uma Não, revirada não é bloco isso, aí. não é Se isso. você Não quiser, é a gente isso. te ajuda. Não Podiam é isso. paginar o roteiro. Ela faz, Deixa eu ela- ajudar com o meu deixa eu nome. falar pra Vamos falar você. da nossa Robert. Ela faz, é a Temis Pinheiro Brian. Ela faz Temis? um trabalho. É ela Temis o seu nome? Temis. O nome da minha tia-avó. Que legal. Faleceu, Você saber disso. Faleceu Ó, recentemente. faleceu. ela faz um trabalho que ninguém imagina que uma pessoa faça esse trabalho. Por quê? Porque a gente sabe muito pouco da vida. E é um trabalho muito bacana. Pode falar, Temis, o que é? Que eu já conversei com ela ali. Vocês não recebem as pessoas. Eu recebo sim. recebe eu o chego quê? bem antes que você, Recebe- inclusive. Você sai daqui, você toma um banho de álcool gel. É verdade. Eu sei. Vai lá, pode falar. Trabalho bonito. Ela maquia. É, exatamente. Ela maquia o quê? Ela ensina Morto. as pessoas cegas a se maquiar. É. E é normal Toma. isso. O cara passa o batom na orelha. É normal. Não, é bem legal o que ela É a profissão faz. mais disputada Acho que super tem. legal. Então deixa ela falar agora. Deixa. Então, eu comecei com esse trabalho tem 3 anos. Há 3 anos eu desenvolvi um projeto que se chama Beleza para Todos, que eu coloquei no meu canal do YouTube. Foi o primeiro conteúdo nesse segmento no YouTube para ajudar mulheres cegas no mundo inteiro a aprender a se maquiar com autonomia. Só que vem a pergunta, né? Eu não sou cega, como é que eu tive essa ideia? Foi para ajudar minha amiga, que se chama Thaís, a gente é amiga de infância. Ela tem baixa visão e no dia que estava com a autoestima, né, derrubada, estava super triste, queria dar aquele up no visual. Muito legal. E aí me pediu para que a maquiasse. E aquele efeito, ela sentiu o efeito da maquiagem com os elogios que recebeu do marido. E despertou o desejo dela. E aí ela chegou para mim, como não existia conteúdo, eu sou de Fortaleza, então não existia cursos lá. Ela chegou para mim, amiga, você arranjou um problema, agora vai lá e resolve. Legal. E eu fiz, né, como se eu fosse ela, com a empatia, me coloquei no lugar dela, num lugar totalmente escuro, sem espelho. Fui pegando os itens de maquiagem, sentindo textura do produto, textura na pele, fazendo as mãos como pincel e desenvolvi a técnica. Legal. Então, acaba que qualquer pessoa realmente hoje pode aprender a se maquiar, porque se uma pessoa que é totalmente cega consegue, então acaba aquela A manteiga desculpa. É. Sem Vai- gracinha. Inclusive, Pode eu fazer já uma vou- gracinha, é um É. negócio sério Pode, agora. sério e triste. Sério e triste. Muito Não é- triste. Não É. pode Mas fazer é graça. É uma Sério. coisa altruísta. Ah, tá Sério bom, e muito triste. bonito seu Você quer trabalho. fazer piadinha, que Muito você não faz bonito. nada pra ninguém. Só podia ser de Fortaleza. Ó, Só podia o ser de cara que Fortaleza. ajuda Ó, a Amado Unis aqui. Tereza. Deixa eu falar sério. E como é que as Me pessoas mandou um fazem? seio. Porque tem um tutorial, você pode também Sim. aprender a fazer esse negócio. Pois Então, é. eu disponibilizei no YouTube porque eu acredito que é a plataforma gratuita que tem mais acesso. Tem um tutorial. A Tem pessoa um assiste tutorial. lá. Aí o meu canal, Temis Brian, tem uma playlist que se chama Beleza para Todos. Então, se a pessoa quiser buscar Beleza para Todos no YouTube,
Ela É chega... Beleza para Todos, o canal. Não, o canal é Temis Brian. Temis Brian, gente, é muito difícil escrever. Soletrando. É bom soletrar, O gordo realmente. tá impossível hoje. Soletrando. O gordo tá impossível hoje. Hoje A é um palavra dia bom pra ficar interrompendo o Emílio, que ele tá amando. Tá chegando o dia da Não, da é que tem que cirurgia. soletrar Tô mesmo. chateado, pô. Tô chateado. Tem que soletrar. Tô chateado com as coisas que acontecem. Themis. E Brian é Briand. É Temis Briand. Temis É isso? Briand. Então entra lá, tem todo o canal. Você Professor, sabe que tá você certo. me fez agora? Você me lembrou agora? Porque eu acho que a vida, né? Você pensa assim, deficiência e tal. Eu tinha um amigo meu, Paulo Surdo. Paulo Surdo. Triste história de Paulo. O Paulo, O que aconteceu? O que aconteceu com o Não, é Paulo? porque tudo na vida a gente tem que olhar um lado que seja positivo. Né? Perspectiva. As pessoas estão muito negativas com um mundo muito. O nosso mundo é muito confortável, Júlio. Tem muito tema A gente acesso. não vê as coisas. E a gente vê negatividade. O que aconteceu com o Paulo? E o Paulo Surdo era um amigo nosso de São Paulo e eu moro na Granja, que é um lugar meio afastado, e ele mora aqui e tal. E tinha uma mulher dele que falava pra caramba. E ele era surdo. E aí eu tava com um amigo meu. Não, mas juro por Deus. É sério, isso é sério. E aí fazendo churrasco, ele gostava de fazer churrasco, a gente deixava ele fazer churrasco. Fazia churrasco. Esses caras que moram em apartamento, Sim, tá, adora. eles viram uma churrasqueira de chapeiro a tarde inteira, feliz, Na tal. varanda. Só põe a cara. Martin Grill. Eu falei, porra, deve ser complicado. Ele usava um puto aparelho de surdeiro. Eu falei, pô, deve ser ruim, né? Deve ser ruim. Ele falou, Emílio, eu vou falar uma coisa pra você. É ruim e é bom. Quando a minha mulher tá enchendo o saco, eu só faço assim, ó. Cara. Maravilhoso. Eu falei, Bota cara, plugin. eu falei, a gente tem que olhar as coisas também pelo lado positivo. Boa. Sim, e Não é? você imagina essas mulheres que querem ter autonomia. Claro. Porque você pensa assim, ai, maquiagem pra cego ela não tá vendo. Pensamento totalmente errado. Mas no porque YouTube, né? o mundo as vê. Aham. Então, as pessoas, eu dei uma palestra no Dorina No Will, que era sobre estilo e make para o trabalho. É isso aí. Que era justamente para passar uma ideia para elas de estilo, para que elas pudessem se apresentar, porque o mundo tá vendo. Tá. Sim, sim. E a pessoa aprende a fazer um negócio que até então parece impossível para quem não conhece. Muito bacana. Entra lá no youtube.com/Temis, vou soletrar. Soletrando. Incrível. Thems. Você ri, né, o filho da mãe? Ela gosta. Ela gosta. Ela gosta. Temis é Themis Briand. Briand. Eu vou começar o programa agora. Emílio, eu posso fazer um convite Eu já pra vou Marina? começar querendo ir Eu embora. posso fazer um convite pra Marina? Deve Porque fazer. eu estou fazendo uma Vai série ensinar ela a de... se maquiar. Ah. É, sem espelho. Inclusive, Isso é eu muito preciso ruim. de ajuda, porque eu sou péssima pra Então, Dá pra ver. agora eu consigo Cara posado. demais. Ela Chorando. consegue fazer. Eu tô fazendo uma série de Não, desafios não vai no assustar. canal. Essa assusta até cego. Sabe, a filha dela chora todo dia quando vai amamentar, coitada. Que ela acorda sem Cego se maquiagem. assusta. Ela amamenta de burca. Isso. Muito bem. Ela filha coloca não a vê a cara máscara dela. pra amamentar. Porque quando Marina ela está acorda, super desafiada, a filha viu? morde o peito. Filha vê a cara morta do mamão. Ela fica com raiva. Fica com raiva da mãe, ela já tem meio mamilo aí, coitada. E ela usa as burcas lá que ela pega lá do. Ela vai lá pra Dubai. Lá. Maldivas. O shake ela já comprou umas 12. Tem o velho que ajuda ela lá em Dubai. É, nossa, Maurão. Maurão. Nossa, Jalim ele é- Rabei. tá Maurão, me o Jalim inspirando. Rabei. Família Jalim Rabei. É o Maurão, 87 Não, é o anos, grande joia. Almactum. É o Maurão Almactum, né? Isso aí, é o Jalim Rabei. É. Nós sabemos bem. Clássico né? do Jalim. Não claro vem, não. que tem. Não vem, Pra não. cima de nós. A gente não cai mais nessa, É filha. verdade. Filha, a gente cai nos Uma primeiros vez. 15 minutos. A gente cai que nem um trouxa. Pera lá, pera lá. É. Tá chorando. Tá chorando que o cara vai descobrir, né? Sim. Pera lá, minha estimada. Jalim Rabei. Ah, eu vou cumprir isso. É, eu vou mesmo. Tá Vocês têm bom. que Nem gostar. camelo Vocês são tem. todos Ela anda de Uber lá em invejosos aqui. Maqueia o Sami. A moça quer fazer uma proposta pra Exatamente. Qual que é a quê? proposta? Que ela se Não, maquia, parece o Trump. programa, pô. Peraí, Não, deixa aí, eu falar. ó. Ela Deixa não eu- ajuda ó, as pessoas. É um negócio legal que ela faz. Faz com o índio gay, pô. É. Então é a hashtag... Faz com o índio gay. Esse é ele. Que alguém é bom coração. O índio gay. Maquiando o índio gay. Faz igual do... É mulher que tem que maquiar. Ué, Faz a Tainá aí, ó. Pode maquiar. O Timbalada. Timbalada, faz o Pode timbalada. participar, não tem Deixa a problema. Tainá quieta ali. Preconceito. Pinta o índio gay de timbalada, ele põe o tambor, a gente posta. Deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. A menina faz um trabalho bonito. Aí você fica...
Eu não tô fiasco, hein, tirando Emílio? nada. Que fiasco. Eu não tô tirando nada, eu só contei da história do meu amigo Paulo. O Paulo Surdo. Que eu acho também que a gente tem que ver o lado positivo das coisas. Eu tenho o Hélio Negão. O Paulo Surdo. Não, essa história é maravilhosa. Paulo Surdo, Hélio Eu já Negão. conhecia essa história. Do Paulo? É. Paulo a gente nunca mais ouviu. Daniel Perneta. Deixa eu falar sério. Peraí, ela tem que fazer o convite. Então, não, o convite faz fora do ar. Os ouvintes não querem saber. Já tá desafiado. Quem tá vendo? Tamis, obrigado. Eu aceitei o desafio. Fala, Paulinha. Eu queria dar um conselho pra ela, pra mudar o nome do seu YouTube, porque é muito complicado das pessoas acharem pra se inscrever, Se entendeu? mete na sua Eu acho que vida. você devia colocar maquiagem pra cego, que teria muito mais Ah, acesso. pra lá o Gralha Show. acho. Pera lá. Muito complicado o nome. Mas Eu ela já vai ficar soletrei limitada. 3 vezes. Vá pra Se casa a do Romero pessoa- Jucá, Paulinha. Se a pessoa não pegou, se você falar soletrando, faz lá, Ela Lúcio. coloca. Vai lá. Soletrando, maquiagem pra Tá, cego, vai lá. vai ter muito mais Pera aí. Mas chega lá também. Se colocar maquiagem pra Vai lá. cego, beleza para Soletrando. Se a pessoa não conseguir anotar Gente, é muito THEMIS, Briand, BRIAND. Você acha que a pessoa que tá no carro agora conseguiu Até o gravar? macaco rezo. O cara que tá é- lá no Butantan, sabe aqueles macacos rezos? Consegue lá entrar no Butantan? Eles Meu querido, conseguem eu fazer. estou pensando na pessoa A que tá no soletrando, carro. é E a pessoa que tá no carro. A Querida. pessoa que tá andando na rua. Os nossos ouvintes. Se a pessoa tá, ela fala Siri. Hello, Não, Siri. não, não. TH. Você acha que todo mundo Acabou. Não é todo mundo que tem iPhone, não. Ok, Google. Aí vem Esse o iPhone que custa YouTube. 11 só mil ver o O reais. cara é cego, não surdo, tá? Ele não é burro. O cara Não é só burro, ele é só cego. Não é pra gente com deficiência mental. É porque vocês acham que todo mundo tem esse iPhone 11. Exatamente. Aí, Crouch é fácil de escrever. Paula Kraus. Vamos mudar Porque seu o meu- nome. O meu era Paulinha Pânico. Mas... Por que não deixou? Agora é Paulinha Pet. Ah, chega, gente, chega. As mulheres da leite. Fazer um milkshake. Pessoal, estou muito feliz porque a Jovem Pan está concorrendo ao Prêmio Caboré, o mais importante da publicidade, na categoria Produtor de Conteúdo. E qual é o grande diferencial da Jovem Pan? É a existência desse jornalismo plural que você acessa em qualquer plataforma, na sua casa, no seu celular, no seu trabalho. Você tem acesso às análises, aos comentários, às opiniões desse timaço de jornalistas da Jovem Pan. Isso fez diferença, virou um case no YouTube e agora a gente concorre a esse prêmio tão prestigioso. Então eu acho que essa gaiolinha vai ficar aqui na PAN. Tô torcendo, tô pedindo o seu voto. O que você tá bebendo, moça? É da sobra. Como assim? É meu birthday. É meu birthday. Eu tô amando isso aqui! Meu Deus do céu, que honra! Fala, Vilares, tranquilidade? Cara, depois que saiu do pânico, é a primeira vez que encontro a Lady Gaga. Ô Fred, como é que é? Ó, olha aí. Que isso? Os caras tão... Não. Ô Fred, como é mais? Tô pistolaço, mano. Eu percebi que a mulherada tá mais gostando dos animais. Aí tem a vaca e o Pikachu. Tá faltando cachorro também. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. O seu é de Pikachu. Eu adoro Pikachu. Enquanto ele dá choque, eu dou leite. Eu prefiro tomar choque, no caso. Será? Muito bem, meus amores, vamos trabalhar hoje? Bora. Então vamos lá. Hoje uma presença encantadora nesse programa. Está aqui ele que é senador eleito pela Rede Sustentabilidade do Amapá em 2010. Foi o senador mais votado da história do estado e ele é o líder da oposição ao governo Jair Bolsonaro no Senado. E segundo informações, um dos caras que mais trabalha em Brasília. Eu ouvi essa informação de pessoas de fontes quentes. Está aqui Randolfo Rodrigues, senhoras e senhores. Isso é verdade ou é mentira essa informação que eu estou dando aqui? Porque eu fui consultar as minhas fontes, que não são as fontes da Rede Globo e Televisão, são fontes fidedignas, meu querido senador. Eu procuro fazer o meu serviço, Emílio. Não sei se tenho feito. Tenho procurado fazer bem feito. Faço esse serviço desde 13 anos de idade, quando comecei minha militância política. Sempre tive a política como sacerdócio. Eu costumo dizer que não sou senador, estou
Eu sou mesmo professor de História, Direito Constitucional. Não queira dar de Não, vem não, Harry Potter. Que Não, nós, é verdade. deixa eu falar, É verdade. senador, nós conhecemos o Clube do Senado e sabemos que quem entra no Clube do Senado jamais volta a ser professor. Charuto que você Tem fez. jeito. É igual Vietnã. Deixa eu te contar um segredo. Mas eu Eu fui eleito em 2011 e eu continuei dando aula. Né? Até semestre passado eu estava dando aula no Centro de Ensino Quantas Superior. aulas? Dá uma aula por semana. Final de semana, óbvio, né? Porque durante a semana eu sou designado para trabalhar em Brasília, né? Mas então, aula assim, Samir, assim, sem demagogia, sem hipocrisia, sem farisaísmo aqui na bancada do Pânico, sem farisaísmo algum. A aula é algo que me apraz muito, algo que eu gosto de dar, né? Eu gosto de falar com os alunos. Como eu vim do movimento estudantil também, eu sou apaixonado pela empolgação da juventude. E eu sempre acho que a juventude é vocacionada a mudar o mundo. Sempre foi, sempre será. Você que é professor, você que é um pedagogo, você que é um cara inteligente, um moleque que começou cedo na política, eu ouvi uma teoria que eu fiquei pensando nela. Diga. Porque o teu pai foi sindicalista, você é um cara mais ligado à esquerda. Sim. A minha origem é assim. Antes do meu pai, meu tio também foi... Seu tio também foi, tá? Meu tio-avô foi da Coluna Prestes, no interior do Nordeste, né? Então eu tive sempre uma formação mais à esquerda. Existe um estudo que diz que essa tendência é genética. Da gente estar mais... Eu não conhecia. De pai para filho. Essa eu também não conhecia. A gente carrega genes de estar desse lado ou daquele lado. É uma coisa que eu não imaginava. Se tiver um pai para um lado e a mãe para o outro. Não sei, você não carregou o gene. Fica centro. Pois a minha formação é o seguinte, meu pai teve sempre uma militância mais à esquerda, minha mãe sempre foi meio acomodada, sempre foi uma professora assim que não gostava de política e que nunca queria que os filhos se movessem em política. Eu lembro na minha infância que o meu pai falava da militância política e tal, e minha mãe sempre dava um sermão dele, dava um grito seguinte: não mete o menino na política, não mete o menino, não fala dessas coisas pro menino. Acabou não dando certo, né? Acabou, não sei se tem razão ou não, mas acabou tendo influência paterna nesse aspecto. É terrível isso aí, é terrível. Eu fiquei pensando nisso, será que geneticamente a gente pode ter uma... Tá predisposto a isso? Interessante. Você é um puta direitão. Direita? Vai ser prefeito do Rio, ó, 2024. Ele é extrema-direita. Quem? Por que só 2024? Ele tem idade por agora. Não, calma. Calma. Por que não? Vai preparar o cara, bicho. Senador, deixa eu falar um negócio sério aqui. Ontem teve o Carvalhosa aqui e eu fiquei meio assustado conversar. Que é um velho jurista, é um cara que, tem, sei lá, o triplo da nossa idade, é um cara que é um cara bom. Manja do bagulho. Isso, é tipo um oráculo. E ele tava falando o seguinte, ele confia que a prisão em segunda instância vai ser votada e pode ganhar no Senado. Vai ou não vai? Você que trabalha tanto lá. Eu tenho esperança nisso. Eu costumo dizer uma coisa. Até por ser do campo chamado progressista, por ser de esquerda, eu acho que a única forma de rico ir para a cadeia nesse país é com a prisão em segunda instância. Não existe outra forma. E eu acredito que no Supremo Tribunal Federal está se consolidando o entendimento. Nós temos 2 propostas de emenda constitucional tramitando lá no Senado. Uma do senador Ariel Visto, outra do senador Álvaro Dias. Acredito que nós estamos caminhando para construir um consenso e apreciar alguma dessas propostas. Agora eu temo sobre a tramitação no Congresso. Olha só, nós aprovamos no Senado ano passado, em maio do ano passado, o fim do foro privilegiado. Uma PEC super progressista e super avançada nesse sentido, que igualava o Brasil às nações mais democráticas e republicanas do mundo. Porque veja, Emílio, o Brasil é o único país do mundo que mais de 50 mil autoridades têm foro privilegiado. Não tem parâmetro igual a esse no mundo. Nós acabamos há um ano isso, no Senado, numa votação lá no Senado. Restringimos somente aos chefes de poderes. Está mais de um ano na Câmara dos Deputados e não é votado essa proposta de emenda constitucional. O Senado votou e a Câmara dos Deputados não votou. Eu espero que, em relação à segunda instância, eu acho que estamos construindo um consenso. Acho até que é possível votarmos isso antes do final do ano. Temos 2 meses aí antes do recesso legislativo. Eu espero que o Senado vote e nós construamos um consenso. Porque o que eu mais temo para a democracia é os políticos
os representantes do povo se distanciarem da vontade popular. Isso é o primeiro caminho para a rebelião. Então, eu acho que teve um alerta em 2018. Eu não concordo com o resultado, eu não concordo, sou oposição ao governo do presidente Bolsonaro, mas a eleição de 2018, temos que convir que foi uma eleição antissistêmica. Sim. Foi um recado da sociedade claramente. Disse, olha, chega de vocês. O chamado Centrão de então foi varrido nas eleições de 2018. Desculpa interromper, mas você não acha que isso foi a Lava Jato? Eu acho que foi um conjunto de coisas. Mas você não acha que aquilo foi um marco para a população de falar, meu Deus, eu acho que todo mundo, qualquer contrato público tem jabá, nós não queremos isso. Eu acho que a Lava Jato, assim, eu não estou naqueles, assim, eu acho que a Lava Jato tem alguns excessos hoje que tem que ser reparados, discutidos, mas ninguém pode negar que a Lava Jato é um marco no combate à corrupção no país. Nunca se teve uma operação que descobriu tantos tentáculos de envolvimento, de cumpliciamento de personalidades públicas e privadas com a Operação Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato contribuiu, mas outras coisas também contribuíram. Tem alguns que dizem o seguinte, onde se abriu as portas para o que aconteceu em 2018 foi em 2013. Não foi em 2013 só aquelas manifestações. As manifestações foi o eclodir de uma sociedade que queria primeiramente mais direitos e segundo, que começava a haver distância entre os representantes que estão lá em Brasília e os representados que estão aqui, que estão nas cidades, que estão no Brasil real, concreto. Eu tenho uma pergunta de economia. Samir, por favor. Porque o negócio é falar de economia. Vamos lá. Eu sei disso. Você fala muito bonito aí. Não é só de economia, você dá palpite no futebol também. Também, muito por isso que eu vi com a camisa do Mengão hoje já, pra ver as probabilidades que você tem. 99,9% é a probabilidade do Flamengo ser campeão brasileiro e 0,1%, ou seja, quase nada, do Palmeiras. Não me erra. Não me erra, por favor. Errar. Pode me cobrar. Não, pois é, mas não me erra nisso daí, porque eu tô cansado de ser cheirinho. Eu passei quase 9 anos assim, sendo zoado por conta disso. O Aécio também, né? Tá cansado. Também, opa. Olha, tá piadista aí. É a convivência com você. Ben Stiller. Ele não é flamenguista, o Aécio, achei que era. Vamos lá. Deixa o cabeção da nação. Eu vi uma foto sua nas redes sociais com o Maduro. Aí eu fiquei, poxa, mas será? Primeiro eu queria saber se é fake ou não, mas segunda coisa, que quando o pessoal se considera de esquerda, eu tenho uma pergunta que sempre me deixa curioso. Qual o modelo econômico, que país que a gente deveria seguir como modelo econômico e que você acredita que tem uma boa orientação a base. É uma base para a esquerda. Bom, primeira foto é real. A foto é de 2011, em um evento de recepção, e eu era da Comissão de Relações Exteriores do Senado, né? E estava no pessoal então teve um encontro lá em que o presidente da Venezuela estava presente. Mas seu cabelo deu Agora, melhorei, né? Melhorou. O tempo sempre é melhor pra mim, né? Zacarias. O tempo me melhorou e o tempo piorou ele. Deteriorou mais a Venezuela. Tá mais gordo, mano. O que existe na Venezuela é uma ditadura concreta. Ainda bem. E o senhor Maduro é um ditador sanguinário. Sim. E a gente tem que repudiar qualquer ditadura onde quer que esteja. À direita ou à esquerda. Seja modelo à esquerda stalinista, venezuelano, com roupagem bolivarianista, porque injustiça com o bolivarianismo, porque Bolívar foi um líder libertador, né, no século XIX, ou seja, à direita, com roupagem de fascismo. Não, mas fascismo não é de direita, não comece, por favor. Como é? Fascismo não é de direita. O professor Olavo tá bravo. Não, isso aí eu tenho convicção que é. Lógico Isso que tá não. na origem. Mussolini Mas isso aí é é de outra. esquerda. Isso aí é outra. Senhor. Deixa eu terminar a resposta aqui, Modelo Samir. econômico. Sobre modelo econômico, eu acho o seguinte: a humanidade já consolidou. O modelo consolidado em alternativa à economia de mercado ao longo do tempo, o modelo do chamado socialismo de economia planificada do leste europeu, fracassou. Não existe alternativa à economia de mercado. O que nós precisamos em países como o Brasil são reformas capitalistas modernizadoras. Né? Quando a gente fala em equalizar a distribuição de riqueza, isso é reforma capitalista. Reforma quando tributária, a gente fala reforma tributária, quando a gente fala de sociedade mais igualitária, isso é reforma capitalista. Então é o seguinte, o que eu acho que nós temos que caminhar é para uma sociedade que garanta um nível de bem-estar social. Nós não podemos exagerar na retirada de direitos. Olha o que está acontecendo no Chile. O que está acontecendo no Chile, eu acho que é gravíssimo nesse momento. Mas
nós também não podemos criar falsas ilusões para as pessoas de que não existe, de que existe alguma alternativa à economia de mercado. Para mim, não é assim. Ser de esquerda hoje é lutar por direitos individuais, por economia de mercado com garantia de direitos sociais e assegurar a democracia como valor universal. Repare bem, fazer perguntinha aqui pro meu... Ô, meu querido Ciro. Espera lá um pouquinho só. Dia 4 aqui, hein, Cirão? Repare bem. Segunda-feira vamos estar aqui. Segunda-feira. Ciro volta aqui? Cirão? Opa, Cirão da Massa. O mesmo Ciro que disse que a Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira. Você lembra dessa declaração? Pois é, eu ouvi falar essa declaração. Eu não concordo com essa afirmação. A Venezuela não é democracia. Ponto. Faz tempo. Bom saber que nós somos Algum pares. tempo. Algum tempo. Assim, um regime que se perpetua no poder, que não tem alternância, não é democracia. Um regime em que presidente da República caça concessão de meio de televisão porque diverge, não tô falando do Brasil, tô falando da Venezuela, né? Malandrinho. Malandrinho. Não, isso não é democracia. Isso não é democracia. Pega nós, porra. Isso aí já tá batendo no bolso faz um tempinho. A gente ainda não identificou, né? Meu estimado Randolph, vamos retomando o cerne da questão aqui. Vamos, meu querido Ciro. Essa selvageria patrocinada pelo baronato, diretamente do ar-condicionado dos seus salões da aristocracia, chamada a PEC número 6 de 2019, a reforma da Previdência, essa aberração que está esterilizando o nosso povo machucado, humilhado brasileiro. Deixa eu te perguntar, por que você foi tão frontalmente contra? Te aplaudo pela sua iniciativa nesse sentido. Mas por quê? Porque, e a Redes, aquele seu partideco, melancia, né? É verde por fora, vermelho por dentro. Todo aquele verniz todo lá. Nós não respeitamos. É aquele esquerdismo Nesquik. Esquerdismo suco verde, tá? Eu te pergunto. O verde por fora, vermelho por fora. Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. Mas tá igual o Ciro, rapaz. Não deixa eu te falar, pô. Porque demora pra fazer a pergunta. Porque a formiga sabe o pau que rói. A formiga sabe o pau que rói. A formiga sabe o pau que rói. Faz logo, Ciro. A pergunta é essa. Qual é a proposta alternativa e por que você se confrontou com essa aberração que se chama PEC 6? Assim, primeiro o seguinte. Nós partimos, meu querido Ciro. Eu tenho a mesma percepção que eu acredito que você tem em relação a isso. Veja, eu não sou daqueles irresponsáveis que acham que não é necessário uma reforma da Previdência. Até porque tem uma necessidade pragmática. Sim. A evolução demográfica. A média da idade no Brasil está aumentando nos últimos períodos. Agora, eu divergi, por isso votei não, em vários aspectos da reforma, como foi proposta. Primeiro, o seguinte, eu não acho justo aumentar a idade das mulheres para aposentadoria e manter a idade dos homens. O ideal era manter a idade de aposentadoria, ou aumentava ambas as idades, ou então faria uma diferenciação na escala, porque não é possível, não é aceitável se tratar, por exemplo, um trabalhador do serviço público com a mesma regra que se trata um trabalhador rural do Nordeste brasileiro, ou um trabalhador da Amazônia. Primeiro aspecto isso. Segundo aspecto, tinha pontos de crueldade na proposta de emenda constitucional. Veja, tem assim, o abono salarial. Na verdade, que o abono salarial, como estava sendo dito por alguns, e o abono salarial foi mantido graças à nossa atuação da oposição. Na é verdade que o abono salarial, como se dizia alguns, é um privilégio de ricos. O abono salarial é pago para aqueles que recebem 2 salários mínimos. É a possibilidade que tem um cidadão no final do ano poder comprar uma cesta básica a mais, colocar mais um peru no Natal, comprar mais um brinquedo para o filho e para a filha. É uma possibilidade que os mais pobres existem. Então, se não fosse a atuação da oposição, teria alguns absurdos. Selvagerias. Selvagerias que teriam sido aprovados. Uma era esse. Teria sido retirado do BPC. Veja o absurdo que seria retirar o benefício da prestação continuada. O benefício da prestação continuada é a principal fonte de arrecadação em 75% dos municípios do país, porque é a única fonte de renda dos mais pobres desse país. Então, a atuação da oposição contribuiu, primeiro, construir um pacto para tramitação. Nenhuma proposta de emenda constitucional tramita em menos de um ano no Congresso Nacional se não houvesse um pacto formado entre todos os setores sobre a tramitação daquela proposta. Então, a oposição contribuiu, inclusive, com a tramitação da reforma da Previdência, fazendo isso. Segundo, se não fosse a atuação da oposição,
algumas perversidades, obrigado pelo termo, Ciro, né? Teriam sido aprovados, que eu acho que penalizaria aqueles que menos têm. Sua oposição não é só verbal, né? Você quase saiu na mão com o Bolsonaro. Ô, louco. Isso daí é um mas vídeo... Calma. contextualiza. Vamos É outro Eu queria que você tempo, né? explicasse, é um vídeo bem antigo, né? E esse vídeo... Quer colocar primeiro o vídeo? Não tem tempo, o Cabide não vai conseguir colocar. Mas eu queria que você contasse a história que você teve uma briga com o Bolsonaro. E ele no final falou que... Você falou que ele bateu em você. Deu um soco. E no final ele falou que se ele te desse um soco, ele te derrubava. É capaz, né? Ele... O que foi que Ele aconteceu? fisicamente é maior do que eu, né? Que eu te dou Não, essa. nessa situação era o seguinte, foi o ano da Graça Cristã de 2013 ou 2014. Eu era da Comissão da Verdade, da Comissão de Direitos Humanos, da Subcomissão da Verdade da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E nós tínhamos fazendo uma visita de inspeção a um local que foi palco de tortura durante a ditadura, né? O deputado Bolsonaro, então, tentou impedir, conturbar a visita da comissão. No determinado momento, ele iniciou um bate-boca com o presidente da comissão, que é o senador Capiberibe, inclusive do meu estado, né? Eu pedi para ele se controlar. Ele se reportou a mim. Fica quieto, seu moleque, né? Eu calmamente disse para ele. Olha, respeite, deputado. Ele disse, seu moleque vagabundo. Aí, obviamente... Vagabundo? Esse aí mesmo. Repete aí. Moleque, vagabundo. Tu fica Desse quieto jeito. aí, ô 4 olhos aí. Foi desse 4 olhos, jeito. fica no teu Eu é canto. o seguinte, como tem um pouco de... Como corre sangue pelas veias, né? Eu não sou, assim, tão impaciente quanto o Ciro, né? Mas corre um pouco sangue pelas veias, né? No mesmo momento eu... Sei lá, tem uns Iambiquaras lá, da tua região. Não, é lá de Rondônia, né? Os Iambiquaras, os índios em Iambiquara. legal. Nós temos os Zoiampis. Os Zoiampis são aqueles que flecham longe, né? Como tem um pouco de influência o Ayampi também, influência nordestina junto, eu respondi pra ele. Que vagabundo era ele, né? Nesse momento, ele armou para socar. Eu consegui, como eu jogo futebol todo final de semana, minha agilidade estava boa naquele momento. Achei que era boxe. Eu consegui desviar. Não, desse aí não tem esse talento, não. Eu consegui desviar. Ele não acertou naquele momento, mas foi onde teve o quiprocó, o embate, a confusão foi toda esta. Né? Mas é o seguinte, meus problemas com o presidente Bolsonaro não são pessoais. Isso foi um episódio. 2 semanas depois nos encontramos no Congresso. Nos cumprimentamos, não teve nenhum problema. Senador. E hoje? Chegou a tanto. Mas nos cumprimentamos. Meu problema é político. Eu me oponho politicamente ao que ele representa. Mas 100% das coisas que ele tem feito... Não, eu não sou oposição... Eu não sou oposição intransigente, não sou situação automática, não sou oposição intransigente. Não fui assim em relação ao governo Temer, não sou assim em relação ao governo Bolsonaro. Tem um projeto de lei que inclusive é resultado de uma medida provisória que o governo, por falta de competência, deixou caducar, que agiliza o registro de empresas, que eu apresentei como projeto de lei, como contribuição. Mas falando nisso... Por favor. Tem uma MP aqui que... Você sabe que o Bolsonaro, antes as empresas, eram obrigadas a publicar os balanços em jornais de grande circulação. Aí teve uma MP que eu achei ótima, que você... Da liberdade econômica. Que você não obriga, o cara vai pela internet, porque isso custa pra sociedade. A empresa paga, mas isso vai ser incorporado no preço de alguma coisa. E que... Ao que consta que você foi contra isso. E não foi só isso. Também teve a questão dos vistos. Porque tem uma sinalização, um aceno pra gente ter vistos, o Brasil liberar vistos de turismo da China, dos Estados Unidos. No meu entendimento, assim, não é sempre recíproco. Por quê? Porque tem muito mais gente querendo ir para os Estados Unidos, brasileiro que vai para os Estados Unidos, que fala que vai viajar e fica por lá, do que o contrário. Então, é a mesma coisa falar que a Gisele Bündchen tem que ter o mesmo critério de escolha de parceiros do que uma pessoa comum. Sei lá, Marina, por exemplo. Óbvio, não pode ter, porque tem muito mais caras. Entre Gisele Bündchen e Marina existe não dá pra ter o mesmo critério. Não, isso eu também concordo. Então, aí eu queria que você falasse dessas duas coisas, que pra mim... Não faz muito sentido, mas queria ouvir Samir, sobre a MP da Liberdade Econômica, na verdade, teve um dispositivo que na minha convicção, flexibilizava ainda mais as regras
em relação aos trabalhadores, vulnerabilizava ainda mais Não é esse o negócio direito do trabalhista. balanço. Não foi em relação ao conjunto, em relação à redação final da medida provisória, nós votamos favorável. Nós divergimos de um dos dispositivos da medida Não provisória. era de balanço. Não era em relação aos balanços publicados. Não. Então, em segundo aspecto, assim, na verdade, teve um pacote de medidas que eu acho, por parte do governo, que moderniza a relação econômica. Uma era a MP da Liberdade Econômica, outra é essa MP, que altera o registro mercantil, porque você sabe muito bem, Samir, como é da área da economia, que não tem coisa assim hoje que prejudica mais o registro de uma empresa do que tanto quantos registros cartorários que nós temos aqui, né? Então tem uma MP que facilita o registro de empresas. Essa MP, o governo, e aí faltou competência ao governo no Congresso, deixou caducar. Nós reapresentamos com um projeto de lei. Em relação aos vistos, veja, eu acho que primeiro, o seguinte, tem um princípio que é do direito internacional, que é o princípio da reciprocidade. Eu acho que se tivesse uma demanda do mercado, um estudo apresentado, olha, em relação a esses países, ao país A, B, C ou D, é importante para mobilizar o nosso turismo a flexibilização do visto. Mas veja, o presidente da República anunciou a flexibilização do visto, primeiro só em relação aos Estados Unidos. E somente em relação aos Estados Unidos. Não, mas agora abriu a perna pra China. Pois é, eu não tenho nada contra os Estados Unidos. Mas qual é o problema com a França? Qual é o problema com a Europa, com a comunidade europeia? Aliás, com a França... A França não precisa. Com a França, inclusive, me diga, o Brasil é o único país do mundo que faz fronteira... O único país do mundo já, é o único país das Américas que faz fronteira com a França. França tem a primeira-ministra muito feia. A gente não quer primeira-ministra feia mesmo. Ah, muito feia. Então, a primeira-dama é muito feia. Canhão. Parece o doutor leva em consideração só Paris. Leva em consideração Paris. Muito canhão, não queremos. Não precisa ficar lá. Fica lá, senador. Minha questão é reciprocidade. E por que é o seguinte? Qual foi o parâmetro para só com os Estados Unidos e não ir também com outros países europeus? Se o governo me disser também, concretamente, olha, isso mobiliza o nosso turismo, isso tem retorno para a nossa economia, eu estou à disposição para conversar. Boa. Ô, senador, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô vendo aqui os ouvintes. Por favor. E o que aconteceu? O que está acontecendo? Acontece da seguinte maneira. Eu gosto das pessoas. Eu não gosto de partido. Sim. Eu não gosto de clube de futebol. Eu não gosto de agremiações. Nem do meu Flamengo. Não gosto de nenhuma agremiação. Não Especialmente acho, não. Eu gosto das pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu acho que a gente sempre aprende. Mas aí o que acontece? Por exemplo, tem um programa aqui e tem muita gente que tem viés de direita. Sim. E aí, por exemplo, se a gente traz aqui, eu tava falando no início do programa, se a gente traz aqui, sei lá, Mamãe falei. Sei lá, o Eduardo Bolsonaro, a Damares e não sei o quê. Aí você pega na tua... No seu timeline? Na informação que a gente tem nos comentários, principalmente na internet. Eles falam, lá vai vocês passar o pano aí nos caras. Se vem um cara da esquerda, o cara fala assim, vou dar um dislike em você. Não é pelo pânico. Eu vou dar pelo um convidado. dislike não é pelo pânico. Não é pelo pânico, é pelo convidado. E o cara que é da canhota, você é canhoteiro, certo? Desde os 8 anos, quando jogava bola. Tá. O cara que é da canhota, ele fala o seguinte: como você vai neste programa tóxico? Essas pessoas, como é que você vai? Sabe que eu ouvi muito isso? Sabe que eu ouvi isso? Agora eu pergunto a você. E sabe que eu ansiava vir aqui, assim como o Vigia esperava pela aurora? Agora eu pergunto a você. Porque Porque o que acontece? Se a gente pensar, eu falo o seguinte, a gente tem um programa que fala pro Brasil inteiro. Não é? O programa é de todo mundo. Mais não de é, 17 milhões de ouvintes no Brasil todo. Tem ouvintes no Amapá. Até fora do Brasil Brasil. inteiro. Tá cheio. A gente tá aqui Caramba. trocando ideia. O que tá acontecendo? Pois é, Mas tá- você vai responder no próximo bloco. Aguardem. E eu preciso fazer o break agora, senão os caras me xingam muito. Ó o Delari. né? Vamos lá. Então daqui a pouquinho a gente Delari volta. roubou o vinho. Mande a sua pergunta. O Randolph Rodrigues está aqui. Ele é o cara, líder da oposição ao governo Bolsonaro. O Instagram dele é Rodolfe, tá? Rodolfe Rodrigues. Não. No Instagram. Não, é Randolph mesmo. Randolph
Randolph Rodrigues. Soletrando. De novo, hoje tá difícil. Randolph Rodrigues. A gente volta daqui a pouquinho, depois do break aqui na Jovem Pan. Você quer conhecer histórias transformadoras? Conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então eu te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que têm muito a nos ensinar. Ah, por que 45 do Primeiro Tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você ouve o podcast do 45, o site da Jovem Pan ou então na sua plataforma favorita. E você que está acompanhando o Pani, gosta de milkshake? E quem não gosta? Venha se deliciar com os melhores conteúdos de cultura geek e cultura pop. É um milkshake de séries, filmes, Quadrinhos, eventos, notícias, teorias e curiosidades. É cultura pop na veia. O melhor milkshake de informações para quem quer ter assunto para tudo. Fique ligado no Milkshake. A melhor mistura de ideias e preparado especialmente para você. youtube.com/milkshakejp. Seu milkshake de informações é aqui. Com a Joyce eu tive um ótimo bate-papo com ela no Quebrando Tabu agora, né? Agora, esse problema do PSL, eu não gosto de me meter no problema dos outros, né? Sim. O problema do PSL é problema, assim, lá do PSL. E eu acho que eles têm, assim, uma diferença acentuada conosco. E com a perspectiva do que nós queremos construir. Para o campo que eu estou propondo, todos são bem-vindos. Se tem setores do PSL que acham, que compreendem que é fundamental defender a democracia, eles, a este campo, serão bem-vindos. Eu proponho um campo amplíssimo, que junte. Não é momento de vaidade pessoal, não é momento de dizer, só cabe aqui socialista, ei, golpista não cabe aqui. Ei, É hora de conversar. É exatamente isso. Esse é o momento de nós criarmos pontes de diálogo, nós criarmos pontes de conversa. Era onde não exatamente tem. isso, era a minha segunda pergunta. Perdoe-me a todos interromper, Por favor, mas professor. era a segunda pergunta que eu ia falar, porque o senhor disse que era a favor da questão da prisão da segunda instância, e coisa e tal. Você não é muito criticado dentro da própria esquerda por causa disso? Sou demais. Eu apoio a direita e a esquerda, né? E eu não tenho assim, eu não me encaixo com nenhum rótulo. Dizem que não é quem não é isentão, né? Que diz, Isentão. Não me Em encaixo cima do com muro. rótulo, não me encaixo com isso. Assim, eu tenho uma poesia do Mário Quintana que eu adoro, né? Eu aprendi a pensar, né? Eu acho que na política a gente tem que pensar com a própria cabeça. A gente tem que ter suas convicções. Eu acho um erro de quem é de esquerda ser contra a prisão de segunda instância, né? Porque os pobres desse país vão para a cadeia em definitivo na primeira instância. Exatamente. Nós somos a quarta Sim. população carcerária Tem que ser do igual. mundo por conta da primeira instância. Então, a segunda instância é a chance que tem. Isso não tem nada a ver. Há uma mistura aí, há uma confusão que é feita entre prisão de segunda instância e algo que eu acho justo. No caso relativo ao presidente Lula, eu acho que o presidente Lula merece um julgamento justo. Se ele não teve, ele merece um julgamento justo. Mas se ele não teve? Sim, porque veja... Mas você acha que ele não teve? Eu essa acho que tem suposição de fatos si? novos. Eu acho que tem fatos novos. Veja. O os Glenn dados- vem aqui, hein? Os Atenção, dados que foram revelados pelo Intercept, né? as informações e o material que tem, dão conta que não teve um procedimento justo. Se não tivesse nenhum fato, vamos descartar. Não teve Intercept. Não teve nenhuma revelação. O juiz que o condenou ser ministro. Os caras do Supremo conversam toda hora. Tava quase gostando de você. Condenável igual. Tava quase. Tava quase gostando de você, candidato. Condenável igual. Não. Tem, inclusive, ministro do Supremo que ora Não. tá mais à esquerda, ora tá mais à direita, né? Não é Essa verdade. negócio- Tem as fotos do pedalinho. Pô, isso ficou na nossa cara. Agora vem. Pois é, agora pelo é o amor seguinte, de Deus. não dá. Senador. Meu Paraná. Eu acho que é o seguinte. Tem que ficar Tem as preso, é fotos do bandido. pedalinho, tem os pôsteres. Tem foto do Já pedalinho, foi, né, tem meu? tudo. Tá mais que Mas, Tem 3.700 provas, cara. não, veja. Agora, Não tem- Repare um bem. fato concreto. O além de Gilmar tudo Mendes isso, conversa toda hora com o juiz outro. que presidiu o caso se tornou ministro Ué, do outro. mas não foi o Mas processo ele dele? foi o cara que foi Eu corajoso. acho que não. Eu acho que não. Mas acabou com a Eu vida acho o seguinte, dele, colocando a que reserva. O senhor está falando da reserva moral do Sérgio Moro. Ah, o senhor só tá, que- o senhor tá acabando com Ele a vida poderia dele. Senador, Ir à senador. padaria, Ele poderia ter comprar tirado um a maço mesma de régua. cigarro.
Tem o caso agora do Queiroz, ele podia ter tido a mesma régua, ele não teve. Mas você acha que ele é inocente, o Lula? Não, eu acho que ele tem que ter um julgamento justo. Ele é culpado, mas meio culpado. Vamos tentando julgar até... Eu acho que o procedimento de julgamento... Eu sou a favor... O que foi que eu disse aqui? Eu disse que eu sou a favor de alguns princípios. Sim. E entre esses princípios está os direitos fundamentais. Entre os direitos fundamentais está ampla defesa, contraditório e direito a um julgamento justo. Se você tem um julgamento em que um juiz, logo em seguida, foi servir a um adversário político, deixou de ser justo per si por isso. Mas isso é legal? Foi circunstancial, foi depois não, do... Isso eu acho que isso é não foi o imoral, contrário. Samir. Não, Eu acho que isso é imoral. Desculpa. Isso é imoral e legítimo. Isso é Mas não é só especulação. isso. As revelações não foram negadas, as revelações do Intercept, nem pela Força Tarefa. Se eles tivessem chegado comigo e tivessem dito, isto é mentira, isso que está aqui é mentira, isso não ocorreu. Não, ao contrário, procuradores de Curitiba chegaram a admitir que aquelas degravações eram verdade. Então veja, eu não posso insistir em achicoalhar, em não querer. O que eu quero pro Lula, eu quero pro Bolsonaro também. Você quer fritar o Lula? Quer dar uma fritar o Moro? Fritar o Moro? Se isso tivesse acontecido com o Bolsonaro... Mas você acha que é moral? Eu fui o primeiro defensor. Emílio, fui o primeiro defensor do Moro. E o Moro, vou falar pra eu sou o primeiro defensor do Moro. O Moro é o único cara que é unânime. verdade. Vocês não são. Pois é. O Bolsonaro não é. É um perigo isso. O Lula não é. Tu não acha um perigo pra democracia ter um sei. cara Claro que não, o cara é honesto. Não, mas como ele é honesto? Lógico, Ele é serve reserva presidente moral. da República. Ué, não é não? Ele serve um presidente Ele da serve a República, nação. que é opositor. Não, ele não serve a nação. Por que ele não investiu o Queiroz? Ué, essa é a pergunta. Essa é boa pergunta. Ué, Boa vai. pergunta. Mas tudo bem. Como é que ele serve a nação? Por que ele não Ué, e o investiu o Queiroz? STF? Por que ele não manda a E o Polícia Federal STF? investigar o Queiroz? Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que do não? STF. A gente tá falando do STF aqui. E o Toffoli? Então, era onde eu ia chegar. Era onde eu chegar. É por isso que eu assinei a CPI da Lava Toga. Porque eu acho que ninguém tá acima de Você é bem investigação nesse estratégico. Brasil. Eu gosto de Ninguém você. tá acima ou abaixo de Sim, qualquer você tá certo. investigação O nesse senhor tá certo Brasil. nesse Ninguém. ponto. O senhor acha que o nosso presidente Davi Alcolumbre lá, ele vai desengavetar o pedido de impeachment? Ontem a gente falou sobre isso, do Gilmar Mendes. Assim, qualquer pedido em relação a qualquer ministro que tenha fundamento, eu acho que o presidente do Senado tem a obrigação de assinar. Você acha que ainda... Por que ainda não saiu esse... Bom, essa eu bomba? acho que primeiro tínhamos que modificar o sistema que é analisado lá no Senado. Certo. Se coloca poderes da admissibilidade do procedimento de impeachment em relação a qualquer ministro só nas mãos do presidente do Senado. Está errado. Tem um projeto de resolução do senador Lazier, muito bom apresentado lá, que estabelece que uma comissão faça a apreciação dos pedidos. Eu acho que nós temos que apreciar isso, até para tirar isso da responsabilidade única, exclusiva. O Agora senador, que eu fui ver, o nhonho, o senador. Não tinha lembrado. O senador, Gata Vênia. Senador, o senador. Emílio está falando demais. Senador. Posso fazer uma pergunta? Nossa. Eu vou dizer uma coisa pra você, Diga. que você tá falando, é bonito, a esquerda, a igualdade. A esquerda é com lacinho e tosa. Esquerda bonita, desigualdade, o Brasil, precisa lá e tal. Mas o Sérgio Moro foi o primeiro cara que nós vimos aqui neste país que botou Peixe Grande na cadeia. Deixa eu te dizer uma coisa, Botou Emílio. o Odebrecht. Emílio, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém o defendeu 5 mais. bilhões de dólares. Ninguém o defendeu mais. Não pode queimar Ninguém o o cara defendeu. dele. Olha, Emílio, o deixa eu dizer Sérgio uma coisa. Moro, o Sérgio Moro tinha que ter 2 vidas. Emílio, uma de reserva. Emílio, Se você professor fosse Vila. uma mulher... Se eu fosse mulher, eu dava Deixa bunda eu pro te dizer. Sérgio Moro. O Sérgio Moro é a Deixa eu dizer uma reserva coisa. moral. Olha o meu histórico. Obrigado, Alborguete. Olha o meu Obrigado, histórico. Mira, só chamar. Quando começou a Lava Jato, pode ter tido no Congresso Nacional alguém que defendeu a Lava Jato tanto quanto eu. Mentira. Mais do que eu, não teve. Eu fui o primeiro a defendê-lo. Pega meus pronunciamentos lá. Pega os pronunciamentos. Eu fiz pronunciamento pedindo que outros magistrados se referenciassem na conduta do ministro Sérgio Moro. Eu não lembro Agora, disso, não. vocês não podem me pedir para concordar. Não, mas peraí. Concordar Não, é verdade. que ele servir a um governo que é opositor ao outro é algo Mas, normal. senador, isso não foi Eu sei, mas circunstancial. foi- Depois não do serviu resultado ninguém. já... Deixa eu falar uma coisa. Você Não, sabe... mas é o seguinte, se eu faço senador, concurso pra magistrado, eu quero servir a minha toga. Eu quero servir a minha toga. A gente tem escolhas na vida. Até que a gente tem escolhas na vida. defendendo a A sua magistratura, o serviço, é um dos mais nobres serviços públicos a ser prestados. Mas ele- Por que não continuar nisso? Aí você faz outra pergunta. Ele no Ministério da Justiça.
Apresentou pacote anticrime, tem aspectos do pacote que eu concordo com. Ah, não Agora, concorda. eu acho que não pode ele atuar no Ministério da Justiça protegendo uns e investigando outros. Mas não é Aí o Ministério mais Público que tem que tolerância investigar o selecional. Queiroz? É o ministro que tem que investigar, não é o Ministério quem é Público? É a Polícia Federal. É a Polícia Federal. E eu acho que ele poderia conduzir. Ele poderia conduzir, assim, eu acho que a conduta dele recentemente em relação ao caso Marielle não foi adequada, né? Ele poderia ter prestado melhores esclarecimentos em relação à conduta da investigação em relação ao caso Marielle. Eu acho que neste caso do Queiroz, a Polícia Federal é vinculada a ele, ele poderia insistir na investigação. Tem caso de laranjas no governo Tem Bolsonaro. caso do Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou, né? Tá o Álvaro Antônio. E o caso do Adélio também. Mas o Álvaro Então ele Antônio, não serve tanto assim o Bolsonaro, como o senhor diz, né? O ministro do Turismo, o Álvaro Antônio, colega dele de ministério, anda juntinho com ele. Sim. Tem um caso lá. Assim, ele continua como ministro. Qual a conduta da investigação em relação a isso? Ele assume, ele antes declara que Caixa 2 é crime. Ele, quando assume o governo, disse que não é, no caso do ministro-chefe da Casa Civil, não é tanto crime assim. Vamos combinar, Mas no né? caso do Adélio, o senhor acha que, Pera também lá que um não pouquinho. faltou? Eu acho, Porque assim, se o senhor disse que ele serve ao presidente, se não seria o número 1, porque o caso da Marielle já tem vários desdobramentos e do Adélio tá parado e ninguém sabe da onde que veio esse mandato. Teve uma conclusão nesse daí. Mas o fato é o seguinte, o caso do Adélio começou a Ah. investigação antes dele assumir. Mas vamos a outros casos. Já que estamos falando do Adélio, Sim. vem cá, Ex-filiado por que do ele PSOL. não se insurge contra as tentativas de intromissão do presidente da República na Polícia Federal? O presidente da República interveio na Polícia Federal, interveio na Receita Federal, interveio agora... O desmoralizou Extinguiu no caso o COAF, do COAF. né? É o COAF. O desmoralizou no caso do COAF. Né? Tá querendo se queimar. fosse- Vocês Não, estão não tô. querendo queimar. Não tô. Sabe o que eu tô É querendo? que não pega. Sabe o que eu tô Não querendo? pega, senador. Não pegou. Nem Mas esse não negócio. interessa se pegar ou não, eu tô falando da minha consciência. Mas quer que Emílio, deixa eu te pegue. dizer o O seguinte. Intercept não pegou. O agora que pegar. Mas interessa. Mas pegar. O meu princípio é o seguinte: o pau que bateu no Chico tem que bater no Francisco da mesma forma. Eu denunciei corrupção, ladroagem do PT, assim como denuncio excesso de corrupção no governo Bolsonaro. E assim como no passado defendi a Operação Lava Jato. E ainda defendo. Repito, comecei esse programa aqui dizendo que foi a maior operação de combate à corrupção da história nacional. E até por ser defendida, não precisava. Pro legado dela continuar e ela continuar sendo defendida e não ter dúvidas, não ter nódoa, o ministro da Justiça não poderia ter ido pro governo. O senhor falou do caso Marielle aí. Só deixar Não, no não ar queira- aqui. calma aí, Gilberto Chega, Barros. já falou demais também. Boa noite, Brasil! Cassinão, não intervalo comercial! Vai, DJ! Fazer um do break. Raimundo. Pera aí, Tá bom. calma. Eu tenho uma pergunta boa aí. Não, chega. Não, vocês são tudo bolsonaristas. Não, Quer saber, bolsonarista. Quer saber se você tem prova lá do Bolsonaro, dos filhos dele? O que você fala tanto, você depois vai ter que provar, bonitão. O Bolsonaro, ó, Vamos lá. o Bolsonaro, Depois você eu prova. nunca vi um cara apanhar tanto que nem o Bolsonaro. Os caras querem queimar O cara ele tava em Brasília, o porteiro lá. O porteiro. Então, Só falar do é sobre isso que eu ia perguntar. Jacqueline. Porque ele levantou a hashtag quem estava na casa 58 e eu queria saber sobre isso, mas depois do intervalo, aguardem. Tchau, pessoal. Os caras tão... Música! Bolsonaro lá, você viu como ele tava triste na coisa? Chorou. Você tá fazendo o Bolsonaro. Tava na Arábia. Tava na Arábia. Dançando a Eu dança achei do que ele fez uma ventre. entrevista, inclusive, muito calmo, muito tranquilo, com a serenidade. Calmo ao não, presidente da na República. live ele tava nervoso. Live? Você quer saber da A Globo. serenidade do Ironia. presidente da República, a Repare altura do bem. presidente da Muito República. bem. Vá pro break logo aí. Na verdade, o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro, ninguém esperava o Bolsonaro. Outsider. Ninguém acreditava no Não. Bolsonaro, os políticos velhos. Ele ia Você lá tá na- acostumado. Você Fala tá, assim, internet. você tá desde os 13 anos lá, você sabe como o jogo é jogado. É, mas eu nem O sempre jogo- tive mandato. Super assim, pop. nem Não, não, sempre tive eu mandato. sei, O mas- mandato foi... Eu sou um acaso da política. Repare bem. Mas você é um cara. Eu vim de um golpe de sorte. Ô, Randolph, você é um cara que gosta. Você é um cara que gosta do. Você tá lá, você sabe como é que funciona. E o Bolsonaro foi um susto. Ele foi um cara que. Foi um susto. Por isso que Qual tá. foi o momento que você tomou esse susto? Peraí, deixa eu só Ô, fazer um animal. break. Eu preciso fazer um break. Não, da Lua falando completamente sério. Fazer um igual. break rapidinho, já já a acha da gente reforma? volta. Eu sei que o papo tá muito bom. Eu precisava, não aguentei. Não.
O papo tá muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos aqui com o senador Randolfo Rodrigues. Ele é senador pela sustentabilidade do Amapá. Foi o mais votado da história do estado. E o Instagram dele, para você bater um papo direto, é @Randolfo Rodrigues, que gentilmente está batendo um papo aqui com a gente na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Olha, o papo muito bom hoje, hein? Sim. Não tá bom o papo? Tá ótimo. Tá bom. Estamos aqui com o senador Randolfo Rodrigues. Ele é senador do Amapá. Ele é um dos caras que mais trabalham lá em Brasília, segundo informações que eu Exatamente. tive. Exatamente. Você também teve essa informação? Exatamente. Informação quente. E vou fazer uma denúncia. Estava rindo do seu colega de Senado, Eu o percebi. Lazier, Eu vou mas dá falar choque pra ele, dele. professor. Eu vou falar pra ele, professor. Você Sabe estava que ele não rindo do gosta seu disso, companheiro. né? Ah, não gosta, não? Ele não gosta. Ai, ele não que gosta. bom. Vamos dar uma Traz uva de mais presente lembranças pra ele. Posso fazer a pergunta? Posso entrar Marina naquele Manteiga, tocante? porra. Pois não. Marina, Não, eu vou fazer... Damas não, primeiro, na- damas na primeiro. boa, Mulher gente, falar. Damas falando- primeiro, É, damas na primeiro. verdade, Vai perguntar a como tá o pergunta- coraçãozinho. Damas primeiro. Deixa ela. Já passou total do La- time, então eu ladies vou ter first. que mudar, obviamente, a pergunta, porque era pra ter de feito esporte, essa vai. pergunta no primeiro bloco. Vamos lá, Eu quero se vira saber nos quem 30. matou e quem mandou matar a Deadpool. Marielle. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Encheu a gente já tá... Criou expectativa antes do... Chamou. O que Fazer ele um sabe cursinho. disso, pô? Vocês são etários. Ó, aqui, ó. Nossa, Onde que ela era? Freddy Krueger, cada Meu vez. Deus do Vai céu. acabar o programa. Então eu pergunto sim. Marina, eu acho Ele que me essa é entrou a no pergunta tocante. da década. Essa é a pergunta da década. obrigada. Eu espero que não seja. Quem a matou o pergunta do Celso século. Daniel? Hein, bonitão? Mas essa é uma outra pergunta. Da década passada, Essa é outra pergunta. É Agora, que é o seguinte, mandou me veja, matar. Quem o deu a Ministério facada no Público- Bolsonaro? Quem é mandou isso que eu dar a pergunto facada todo no dia. O Bolsonaro? Ministério Público. Pois é, em relação O à Décio facada Reutemann. do Bolsonaro, parece que tem uma investigação que a própria Polícia Federal do governo Bolsonaro teve conclusão. Mas eu acho que tem que ser investigado, Emílio, tudo, a fundo. Essa pergunta tem impacto por todas as perguntas que levam a todos os crimes que levam a uma analogia política, e aí tem o do Celso Daniel, tem a da Marielle, necessita ter uma apuração rigorosa e ter uma resposta à sociedade. Porque se prevalecer dúvidas sobre a natureza do crime de quem mandou matar Marielle, por exemplo, se insistir nessa dúvida, ninguém vai querer mais atuar na política. A atuação política vai passar a ser o privilégio de alguns, que vão ter ou dinheiro ou vão ter disposição de ter segurança para ir para a rua. Então, essa é uma pergunta que não é só da década, Marina, é uma pergunta da democracia. É uma pergunta necessária para a democracia para ser respondida. E quando não há dúvidas, por exemplo, no caso lá do porteiro, que todo mundo já falou que não há dúvida que... No caso do Lula também. Há dúvidas? Não. Há dúvidas? Não. Essa do porteiro é boa. Há Fala. dúvidas. Eu acho- Há dúvidas que o Lula é dono do triplex? Não há. Não, mas eu vou Triplex. levantar isso aqui porque Mas e daí? o senador... Não, Aí o juiz jogou... Não é, é errado. porque o senador Juiz andou conversou. postando no Twitter aí, quem estava na casa 58. Não há dúvidas mais de que o presidente não estava lá. E outra coisa, o depoimento dele, do porteiro, foi um depoimento falso. A gente não sabe motivado por Sabe quê. uma coisa? Eu quero do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil a mesma agilidade que conseguiram esclarecer o caso do porteiro para mim responder onde está o Queiroz e qual o papel do Queiroz Não, em peraí, relação depois nós volta pro Queiroz. A gente Eu tá falando quero- do apartamento porque Não, o senhor postou, pera só um minutinho, que Quem estava na casa 54? A rede de sustentabilidade, pedimos que o porteiro do condomínio entre num programa de proteção. Enviamos, a rede fez isso, a rede eu fiz e eu reitero o pedido. Veja, se tem um porteiro que faz um testemunho gravíssimo envolvendo o presidente da República... Falso. Foi falso. Pois é. Fica falso. Mas é falso, agora é ele que vai ser investigado. Pois é. E você acha que ele precisa de proteção? Veja só. O cara Se faz um porteiro- negócio falso, Não, um se o testemunho porteiro, falso. o porteiro fez 2 depoimentos. dizendo Alegando tem que falou com o envolvimento- Bolsonaro. E que dizendo- ligou ainda pra lá, assim, mas não foi. que alguém de nome Jair na casa 54 atendeu. Assim, há dúvida e a própria reportagem da TV Globo deixou claro que o presidente, o então deputado Jair Bolsonaro, naquele momento estava em Brasília. Então, façamos justiça em relação a isso. E tem as O gravações. fato é o seguinte, tanto é que a postagem que fiz aí é quem estava na casa 54. Agora, ele fez 2 depoimentos dizendo isso. Falou Em com o menos de Jair. 12 horas, mudou, e a partir de uma informação que foi prestada, que foi veiculada, a partir de um depoimento na Polícia Civil, é óbvio que nós temos que, qualquer coisa envolvendo o presidente da República, é papel do Congresso pedir esclarecimento. Me mandaram- E exigir aquele que está fazendo alguma acusação
e uma acusação grave como esta, Falsa. em relação ao presidente da Diga-se de República, passagem, falsa. exigir dele a proteção. Me mandaram um meme bom. Você já viu isso aqui ou não? O porteiro do condomínio? Já viu isso aqui ou não? É o Andrade, Aqui, pô. ó. Me mandaram um meme bom, que é o porteiro. Olha, o porteiro é o Andrade. Você recebeu isso aqui? Eu recebi aí. Senador. Ô, senador. Diz. Eita. Eu Posso? quero saber o seguinte. Pergunta boa aqui. Eu quero saber... Pera aí, ó. Pera lá um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Completamente. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nesse balaio de gato que nós estamos, ontem estivemos com o professor Carvalhosa aqui, ele falou o seguinte, falou, Emílio, pessoal do Pânico, não tem jeito, vai ser extremado de um boa lado pergunta. ou do outro. O que vai ser? Eu tô trabalhando para não ser isso, Emílio. Eu tô tentando construir pontes para que isso não aconteça. Mas isso fica muito... Qual é a urgência que você vê? Qual é a urgência? O que os caras querem? Por exemplo, quando escolheram o Bolsonaro, o que eles queriam? Queriam mais segurança, que eu acho que foi fundamental. Teve duas coisas, eu acho, na escolha, na eleição do... Assim, eu acho que alguns políticos tentam deslegitimar a escolha do povo. Eu acho que cabe ao político entender a escolha do povo. Nós chegamos à eleição de Bolsonaro porque foi uma eleição antissistêmica. Porque o sistema político brasileiro foi levado para esquemas tenebrosos de corrupção. A Lava Jato é uma das piores expressões que faz o diagnóstico em relação disso, né? Segundo, porque realmente tinha um ambiente de insegurança na sociedade. Sim, então, brutal. Então, esses dois aspectos levaram a uma eleição de caráter antissistêmico. Eu acho que nós temos que construir uma frente ampla, com diferentes setores, que tenha como pauta não o oposto ao Bolsonaro. A gente não pode criar oposição por oposição. A gente tem que criar uma oposição que seja propositivo ao que está aí. Assim, só apresentando respostas concretas ao que o povo está querendo é que eu acredito que nós podemos construir uma alternativa. Você acha que hoje o único líder é o Bolsonaro? Não, eu acho que tem várias lideranças no campo da direita e no campo da esquerda. Marina não é. No campo da direita. No campo da direita tem o próprio atual presidente Marina da República, veio aqui o muito vice-presidente da triste, República. estava a Marina. É fraca, Eu vi a entrevista de Marina. Eu achei muito boa a entrevista de Marina. Eu gostei também. Mas nessa nossa radiografia que estamos tendo, não é a Marina. A Marina é muito tranquila. Qual é a fauna? Veio aqui com a flor. Pois é, mas o tempo vira, né? Quem sabe daqui a 4 anos não é um tempo de termos mais moderação. Você não é o acha? tempo de termos uma alternativa. O tempo vira. a Eu natureza- acho que tem lideranças aí sendo colocadas. Eu acho que vai ter uma devastação. Não é trocadilho com o Salles não, viu, gente? Mas vai ter uma devastação no ambiente político brasileiro no próximo período. Novas lideranças políticas podem surgir. Acho que tem tempo. É bom. É a natureza pendular do poder também. Exatamente. Então é o seguinte, a eleição de 2018 foi uma eleição para polarização. Tinha 2 extremos ali colocados que foram levados para o segundo turno. Mas eu não sei se é de 2022 vai ser do mesmo perfil, né? Tiveram eleições mais serenadas no perfil político brasileiro em outros momentos. Então eu acredito que é possível ter alternativas colocadas e é possível surgir Você acha que é assim? 2 extremos mesmo na eleição? Foram 2 extremos? Na de 2018 foram. Mas qual foram? 2 extremos? Os 2 foram pro segundo turno? Sim. Os 2 foram pro segundo turno? ok, os candidatos. Não, os 2 foram pro segundo turno foram extremos, né? Então, Os mas dois você não foram pro acha... segundo turno, Então, eram mas dois extremos. você acha que, por exemplo, que agora tá muito em narrativa. Tá muito narrativa. É só narrativa. Você acha que você acha que o eleitor, em 4 anos, ele muda a percepção dele Depende de da muitos coisa? fatores, depende de muitos fatores. É difícil, depende do professor. impacto, depende do impacto que a retirada de direitos sociais vai ter na sociedade brasileira. Depende se a economia, como a economia vai reagir, né? O Brasil vai frase voar. clássica do Sim. Smith, Aqui, é ó. economia O Brasil sempre. vai voar. É economia. Sami já vai economia, estúpido. Então depende de como a Cabeção economia da vai se nação. comportar daqui. Depende da capacidade política de construção de pontes, né? Depende da capacidade política de esquerda e centro dialogarem, se reunirem. Depende de muita coisa. Senador, daqui a você 4 que faz anos. parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado, acho que é fundamental, porque o nosso continente está, enfim, numa deflagração absurda. Você olha para a Argentina, Gravíssimo. recrudesceu totalmente ali o peronismo kirchnerista, com a força brutal. Peru vivendo uma crise institucional sem precedentes, o Chile está desmilinguindo, o Equador também. A Bolívia sob As eleições suspeição na de Bolívia fraude. sob suspeição. Acabou. A América do Sul Já era, acabou. já era. Acima de tudo, não, mas Já era. Mas a pergunta é, o próprio Maduro também
É o que é a Venezuela. bradando que o Foro de São Paulo tá voltando com tudo. E Foro de São Paulo, me desculpe, não é uma conspiração de direitista bronco, truculento. É uma figura de ficção. Não, senhor, claro que não. Eu fui do PT quando falaram pela primeira vez do Foro de São Paulo. Eu posso falar sobre isso. Por que o Maduro Era tava uma vangloriando? articulação de um setor trotskista que tentava fazer uma junção de forças políticas distintas, né? Assim, tem muito fake news. Mas você sendo não acha que é criado, sintomático né? todos esses Tem muito países fake estarem news nessa sendo situação? criado. Não é Eu sintomático? acho. Mas veja, você percebe que a esquerda e a direita, no que está acontecendo no Chile, é o fracasso de um modelo mais à direita, ultraliberal lá. O que está acontecendo? Venezuela, o que Modelo ocorreu... ultraliberal que Michel Bachelet levou adiante, vários presidentes de esquerda durante a década de 90. Vamos combinar. Assim, o modelo do Chile ele não foi construído na década de 90 para cá. Ele foi construído a partir das reformas do governo Pinochet. A Previdência do Chile não foi alterada. O modelo construído na era do governo Pinochet, no qual, inclusive, o ministro Paulo Guedes se inspira. Isto daí não mudou. Foi este modelo construído nos anos Pinochet e chegou no hecatombe agora. E chegou nesse cataclisma, nesse Na central. década de 90 no Chile, majoritariamente Posso governado falar? por Não esquerdistas. modificou. Posso falar? Sim, mas que não Posso modificou falar? a estrutura ultraliberal construída deixa eu falar. antes. Vocês Que não é nem neoliberal, é Ô, ultraliberal. Senador, você que vai querer começou ser o rótulo, prefeito, presta rotulagem. atenção. Fala lá. Nós estamos vivendo um período de negatividade. É. Eu recebi um e-mail. Se você olhar, eu não sei se vocês olharam, positiva. arco-íris. Arco-íris. Se você olhar arco-íris, ele tá desbotado. O arco-íris agora. Opacidade baixa. Se você ver, não, se você olhar o arco-íris, ele tá desbotado. crianças Então esse negócio, Não tem mais essa narrativa esperança. não tem jeito. Mas ó, eu adorei te conhecer. Pô, a moral toda foi minha. Pô, A honra toda foi minha. eu quero- Todos vocês aqui. eu Todos quero- vocês. muito O top. Sami, eu sou fã deles, inclusive dos palpites futebolísticos dele. Deus, é E agora que ele falou do Mengão, melhor ainda. Depois manda um... Vamos, combinado. O Randolfo esteve aqui, pô, um prazer a gente conversar com gente que Prazer todo vem, meu. conversa. É Manda muito bom mesmo. Pra isso que é... Lá vai o provocador. Um abraço pro Lula que Sou da rede, sou da rede, sou da rede. Manda um abraço pro Sérgio Moro. Mandar pros dois. Mandar os dois. Leva Somos uma da uva paz. pro Lazier. É um... Ó, deixa eu E um passar... abraço seu também. Ó, a gente conversou aqui com o Abraço senador, hétero aí, tá ok? senador Randolfo Rodrigues. É lógico que ele é da oposição. Sim. E é uma democracia assim. Sim. Tem a situação e a oposição. Oposição consciente, né? E é- É uma oposição consciente. ele- o petismo Ele mesmo. conversa. Porque ele não é oposição por oposição! Não, mas Não, ele, pera lá, ele pera sabe, lá. ele sabe medir. Lógico. É, o é cara o que deu pra sabe o que é notar. bom. Gostei do senador. Também achei. Pô, ele gostou de mim, Emílio. Dá uma, pô, dá Sim, me dá gostei essa do moral. senador. Ela não tá ok show, então. Puta bolsonarista. Eu sou, mas eu também, como ele, sei por Equilibrado, Não é equilibrado. sempre que eu conquisto o coração assim. Tá vendo? Coração quase infartado. O Olavo tem medo, hein? O Olavo tem medo. Tem medo. É? Morgana lá um tem 3 pouquinho. meses. Esses canhoteiros, eles são... Eles vão comendo na beirada. Eu sei como que Eles é. são igual o Tostão na década de 70. Isso aí, ó. Você acha que não? Isso aí é petismo. Igual o Tava na Tostão casa na de década Caetano 70. Veloso. Pera aí, deixa eu falar Sou sério. muito amigo, viu? Tenho muita Caetano, onda de de Caetano. Do quê? De Caetano, Amigo de de Paula. Caetano. Aliás, é uma das Fala lá, Caetano. alegrias que eu tenho na vida é ter conhecido Caetano. Obrigado. Esquerda Meu ídolo festiva. Ó, Desde os 15, Democracia 16 deixa eu anos. passar aqui o serviço. Passa lá. É @Randolph Rodrigues. Randolph Rodrigues, senador eleito pela rede da Marina. Manda um beijo pra Marina. Mandarei. Ela gosta muito de você, viu? Eu também gosto muito dela. Eu acho ela uma pessoa muito bacana. E a entrevista dela aqui foi muito boa. Foi. Ela é gente boa, gente boa. Gente Ó, chalinho. é o seguinte. Agora os caras vão me chamar de canhota. Por quê? O Zé Esquerdão. Eu tô ferrado Todo também. esquerdão. Só porque Isso eu aí, falei ó. que eu gostei do senador, também vamos falar que eu sou da Isentão. esquerda. Olha, Isentão. Vocês É são capaz tudo de- bunda mole. É capaz de vai vocês dormir, pegarem ó. os dislikes Bunda depois mole. desse A Haddad programa. Dória. Já era o talk show dele. Já era, o pessoal. Ó, deixa eu passar o serviço. Randolph Rodrigues @ no Instagram. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos Senador vocês. do Amapá aqui que tá lá, que é da oposição. Daqui a pouquinho tem mais. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Vamos embora? Zuzu tem show hoje? Hoje o show às 21 horas. Tá lotado ou não? Tá lotado, últimos ingressos. Tem Então não precisa fazer pouquíssimo. comercial. Não precisa, não precisa, porque a gente abre a segunda sessão. Abre a segunda sessão. Não, tem que fazer. Né? Porque Então não tá lotado. Então não tá lotado. Pelo amor de Por Deus. favor, venha no show Por favor, prestigiar. sem querer dar de gostoso. Não, mas não tô dando de gostoso. Eu tô falando a Sim, real. Tá tá lotado? ruim. Tá bom.
Tá Tá bom, mas bom, tem não grana. precisa. Tá bom? Ué, é o seguinte, se fosse lotadaço, se tivesse lotado, eu não falaria, obviamente. Então, pedir Vai pelo lotar. amor, pelo amor. Ajoelhado. Atenção, ouvintes. Pelo amor de Deus, hoje Então, dá uma é. força. O show do imploro, Daniel Zucca sou pai. é no Teatro Morumbi. No Morumbi. Pera, para de rir, ô, pô. Tem hiena. Depois pô. fala, depois fala. Fica atrapalhando o raciocínio. Sabe o que Vai, Emílio, Fala então, faz o comercial do show. Então, Vai. hoje, às 21 horas, pra quem quiser ver o nosso querido amigo Zuzu. Obrigado. Né? Mais conhecido como. Zuzu. Zuzu? Não, é que eu esqueci o apelido Louro que eu dei José. pra ele. Louro Louro José. José. Vou tá lá. Hoje, às 21 horas, no Teatro do Shopping Morumbi. Certo. Qual que é o nome da. Não sei o que lá. Vai ter a presença da manteiga, você pode cobrar a manteiga no final, né? Pode cobrar, faz E foto, às 21 faz foto horas, todo então é mundo. fácil, lá no Teatro Morumbi, Samidana, Eu entre estarei outras lá. atrações, Alba, Índio Gay e por aí Grande vai. elenco. E grande elenco da grande turma do elenco. Ratinho. Às Ó. 21 horas. E o Meirelles, né? eu vou Só fazer uma esquecer. coisa. Maurício Meirelles. Henrique Meirelles Deixa eu te falar. E tem uma coisa que vai ser muito sensacional que o Zuckerman vai lançar hoje. Teatro Morumbi, 9 da noite. Parafraseando a nossa querida e amada e estimada Denise Fraga. O índio vai recepcionar todos. Maravilhoso. Na porta. Na porta ele dá um abraço caloroso. Pelado. Você vai lá. Não, O não. Não. Não dá. Um cocar e um violão. é o show. Manauara. Hein, Manauara? Cocar e um violão. Vou deixar um violão pra você. cocar e um violão. hoje, na festa do Zuckerman, na peça, no caso. Você vai lá, Junto com o Índio? Samidana. Já separei o ingresso pra você e pro Delari. Valeu. E vou te dar um Casal, miojo de casal. 21 horas. Muito vai bem. lá no meu Instagram que eu vou colocar Morgadão o link. tem- Careca paga meia. Sim, E é isso posso, aí. posso falar meu show? Floripa. Diferente do Zuckerman, não tá lotado. Não? Ainda não. Mas são 2 dias aí em Florianópolis. Ganância. Não, então, tá Dois. vendo? Dois Que o primeiro foi, Não, eu falei, o primeiro foi lotado, ficou gente de fora, falaram, vamos fazer 2 que vai dar bom. Morgado já dá meia. É, então, aí, ó, sexta-feira, mais conhecido como amanhã, e sábado eu tô no Floripa Comedy Club, fazendo meu show solo lá. Você pode comprar o seu ingresso no pensanoevento.com.br e pra galera que quiser me seguir, @RogérioMorgado, tá lá o link, é só arrastar pra cima, você vai comprar o seu ingresso. E estarei também na semana que vem, no dia 7, lá em Porto Alegre, no Comedy Club lá, do pessoal do Afonso Padilha, dos meninos, e no sábado em Canoas, tá tudo no link E no domingão. meu Instagram. Amanhã- E domingo eu tô... A churrascaria. Obrigado. No Lelis. Eu sei, que No vocês querem, Lelis. eu sei que vocês querem ganhar dinheiro. Amanhã eu quero falar com o Sami, amanhã vamos falar de Vamos, investimento. aqui. Vamos Amanhã é o porque é dia. o que interessa. Exatamente. O que interessa é o bem-estar das pessoas. Certo. E você sabe que a taxa de juros já caiu, Caiu. 5% é a menor Exatamente. do mundo. A poupança tá pagando 3,5. E eles estão dizendo que vai ter mais uma até o Vai. final do ano. Vai fechar entre 4,25 e 4,5. Tá 5. Isso. E a poupança é 70% desse valor. O problema é que a poupança vai ficar abaixo da inflação. Aí lascou, Emílio. Tire Exatamente. da poupança. Exatamente, mas que amanhã- a tendência do mundo é essa. É. Exatamente. Para a economia. Então, a gente que tem um cascalhinho no bolso, fique ligado no programa de amanhã que nós vamos dar uma dica sensacional. E Luísa Mel amanhã. E Luísa Mel amanhã. Luísa Mel. Com a Fala sua de fantasia cachorro. de Tem Halloween. matéria também. Amiga da Marina. Tem matéria. Quanto custa um cachorro? É. Vamos Não é pintar um Delari? A cachorro matéria tá amanhã. muito legal. Olha o Delari lá. ó. Tem matéria? Tem Matéria da manteiga? É. Quer dizer, Samidana é Marina, manteiga. é. Nossa, Marina, e sensacional. tem participação especial. Mas Tem cachorro? Tem uma Cachorros. participação muito especial. se não tiver cachorro no meio, não adianta. Puta, já vi que vai ser um saco essa matéria. Amanhã Ela a se Marina vai arruma. Amanhã a Paulinha vai apresentar Tá o parecendo uma drag queen, sabe? Não, ela põe aqueles cabelos falsos. Sim, é, Tem então. cabelo Se monta. falso. Botar aplique Você de se plantão. prepara, tá? Daqui um mês... Ixi, Você já é mãe, filha. Daqui um mês você vai Mãe falar é mãe. assim, caralho, Mãe você é tá mãe. gostosa. É mesmo? É, você vai ver. Você vai ver. Porque hoje tá Daqui- fora. Maurão daqui patrocinando. Um mês... Só o Deixa eu Emílio falar vai ver, só o falar Emílio vai uma ver. coisa pra você. A juventude, a sua juventude, a nossa Já foi. juventude aqui, É cruel. já virou a Já se esquina. foi. filha. Não, tô Acabou. enfiando um monte de coisa dentro de Sim, mim que vai ficar... esquece. Vou voltar É, a eu sei, ficar- vou falar o quê? passar de usar boneca. Fala Tchau, o que gente. você tá Até enfiando. amanhã, até amanhã. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!